Olá pessoal, hoje teremos mais um episódio do Próximo Andar e hoje a gente tem a presença especial da Jaqueline Matos. Ela tem várias empresas e também é especialista na parte de direito para empresas. Então vai ser um bate-papo muito legal. Eu tenho muita curiosidade de saber como ela consegue fazer tantas coisas, né? São tantas empresas que ela consegue gerir e também ela vai falar de vários pontos de como a empresa crescer de maneira sólida, né? Com fundamentos ali. A gente vai falar de vários pontos ali de sociedade, de várias coisas que podem dar muito problema no crescimento de uma empresa. Então vai ser um bate-papo muito legal. Seja muito bem-vinda, Jaque. É muito legal ter você aqui. Com certeza vai ser um bate-papo muito legal. Obrigada, pessoal. Tudo bem que vocês estão ouvindo aí? Espero contribuir de alguma forma com a minha experiência, né, com tudo que eu já passei e trazer alguma coisa que impacte na vida de vocês, principalmente de quem está começando a empreender, quem quer abrir um negócio e ter essa parametrização, né, de ter um setor jurídico bem organizado e não ter problemas futuros. Show de bola. Então, eu sou o Marua Mendes, sou o host do podcast, sou também CEO da agência Escada e estou aqui com a Juliana Moreira, também nossa coordenadora de vendas. Isso aí, pessoal. Bora bater um papo e entender como que essa mulher consegue gerir tantos negócios, né? E você vem de uma cidade pequena. Conta pra gente. Então, Gil, eu nasci em Ariranha do Ivaí, uma cidade com menos de 3 mil habitantes. E desde nova eu trabalhava, né? A minha avó tinha um mercado lá. E ela falou, filha, vem trabalhar no mercado, ajudar a avó, né? Aprender um pouco de como funciona. E eu fui. Tinha 13 anos de idade quando eu fui trabalhar no mercado. E trabalhei lá até os 17 e meio, um pouquinho mais. Acho que faltava menos de 2 meses para eu completar 18 anos. Eu passei todo esse período lá, quase 5 anos e pouquinho, no mercado trabalhando. Iniciei trabalhando lá, cobrando os clientes da minha avó. E eu lembro que a minha primeira semana foi horrível, porque eu era quietinha, não falava muito, não sou essa Jaque que eu sou hoje. E a minha avó falou, olha, você vai fazer cobrança no mercado, cobrar os clientes, as notinhas do mercado e tudo mais. Me deu uma bolsinha, falou, ó, você vai... Ariranha tem 5, 6 ruas, não é muito. Você vai na casa de um por um que tá aqui nossas notinhas e vai cobrar o pessoal. E eu fui no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto dia eu falei pra minha avó, vó, não vou trabalhar com isso aqui mais não. Não sei cobrar as pessoas, eu fico com vergonha, isso não é pra mim, não serve pra mim. Aí a minha avó falou assim, vem cá, vamos ali no escritório que eu quero conversar com você. No mercadinho pequeno, Ariranha, mas era um dos maiores que tinha lá, né? Vamos lá no escritório que eu quero conversar com você. Ela sentou assim numa cadeirinha de plástico, puxou outra pra mim sentar e falou, filha, deixa eu vou te explicar. Sabe o que a avó faz aqui no mercado? Sei, vó, você vende comida. Sim, o que a avó faz é um trabalho honesto. Vou acordar cedo, vem trabalhar, todos os funcionários vêm trabalhar, né? A gente sabe exatamente o que está fazendo aqui, por que faz. Sabe essa pessoa que deve para a avó? É ela que tem que ficar com vergonha, e não você. Né? Você não precisa ter vergonha de cobrar as pessoas, é ela que tem vergonha de dever para o mercado. Falei, faz sentido, vó. Depois daquele dia, muita coisa começou a mudar na minha vida, mas eu lembro exatamente dessa fala. Minha avó já é falecida hoje, ela faleceu no final do ano passado. Mas quando a pessoa vive em você, ela nunca morre, né? Sim. Então, eu lembro de tudo, de todos os ensinamentos dela. Mas esse foi um ensinamento que virou a minha chave. Porque eu tinha vergonha, né, de vender, de cobrar, de me posicionar enquanto dona ou funcionária do negócio. E depois disso, eu comecei a entender como funcionava. Então, eu comecei lá, no mercado, com 13 anos. E depois eu fui para o caixa, depois eu fui para a parte administrativa, fazia compras, fazia os pagamentos, recebia mercadoria. Aí eu percebi que eu queria mais, não queria ficar só ali nos negócios da família, né? Porque meu pai era agricultor, meus tios também, meu avô cuidava do mercado com a minha avó e também era pecuarista. E as minhas primas, minhas tias, tudo em casa, né? As mulheres lá eram ensinadas a ser do lar, a ter filhos, a fazer comida. A minha cidade inteira tinha essa cultura muito patriarcal, muito machista, né? E eu era meio fora da curva, eu não gostava muito de limpar a casa, não gostava de fazer comida, eu fugia dos eventos familiares onde as mulheres estavam na cozinha. E as minhas tias falavam muito isso, que eu era pozinho de arroz, né? Que eu não ia dar muita coisa na vida, que eu não gostava de limpar a casa, que eu não gostava de fazer comida. E aquilo, de alguma forma, impregnou na minha cabeça, porque depois de um certo tempo, hoje eu entendo, mas até certo tempo atrás eu não entendia por que eu estudava tanto. E foi uma forma de eu encontrar uma solução, né, para esse padrão que a minha cidade pequena tinha, que mulher era do lar,
Mulher que gostava de limpar a casa, mulher que gostava de fazer comida, era a mulher que dava certo na sociedade. E eu queria achar uma solução, né? Precisava mostrar que eu também dava certo na sociedade. Foi quando eu comecei a estudar muito. Mas, em contrapartida, eu sempre me neguei a limpar a casa, né? Eu falava pro meu pai, pai, deixa eu tirar leite, deixa eu ir pra roça com o senhor. E eu tirei leite 2 anos da minha vida, né? Pra não precisar limpar a casa com a minha mãe. Ia cedinho tirar leite, depois ia pro mercado da minha avó. E daí, quando eu já saí ali no finalzinho dos 17 anos do mercado da minha avó, eu só tirava leite e ia pra faculdade. Então, assim, eu sempre fugia muito do padrão, né? E daí eu ia para a faculdade, fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Na época eu fazia contábeis e o curso de pedagogia junto, porque o meu ensino médio foi junto com o magistério, que a gente chama lá, que hoje é o ensino normal que eles falam. Nem sei se existe isso aqui em Curitiba, mas lá no interior é normal. Antigamente os professores que davam aula, eles se formavam só no magistério, faziam o ensino médio junto com o magistério, aprendia a dar aula assim. Muito depois que surgiu faculdade de pedagogia, letras. Aí passou a ser um requisito para ser professor, fazer faculdade, mas antigamente os professores davam aula só com o magistério. E daí meu pai, né, na tendência da cidade, olha, menina tem que fazer magistério, tem que fazer pedagogia, tem que fazer letras, né, tem que ser professora, já que você não gosta de limpar a casa, essa é a profissão de mulher. E eu falava, não, pai, eu não quero, eu quero fazer contabilidade, né? Mas por que contabilidade? Daí eu comecei a buscar na minha memória por que esse curso, porque eu queria estudar contabilidade. Daí eu lembro, meu pai era político também na cidade, né? Foi vereador, foi presidente da Câmara e depois foi prefeito. Na época que ele foi prefeito, eu tinha acho que uns 13 anos, eu não sou muito boa com datas. 13, 14 anos. E eu lembro dele falar que a pessoa que mais ajudava ele na administração pública era o contador. O contador que resolvia todos os problemas, o contador que ajudava a trazer recurso estadual, recurso federal. Eu falava, nossa, esse contador é o bichão mesmo, né? Isso aí que eu quero fazer, quero ajudar meu pai igual ele. E a minha mãe ajuda as pessoas, eu também quero fazer isso. Mas eu não gostava muito da politicagem, né? De fazer aquela parte política, falar com todo mundo. Porque eu sou muito assim, eu gosto, eu não gosto, eu também não gosto. E já meu pai e minha mãe, eles já eram mais flexíveis, né? Gosto, não gosto, gosto também, porque eu preciso gostar. E eu tinha um pouco de dúvida dessa parte política na minha vida, né? Falei, olha, eu preciso achar outro jeito de ajudar as pessoas da minha cidade que não seja política. Daí quando eu escutei meu pai falar aquilo do contador, eu falei, achei minha profissão. Fazer contabilidade. E eu tinha 13, 14 anos. Estava na 5ª série, indo para a 6ª. A 5ª série era até a tarde, a 6ª acho que era de manhã. Tinha uma troca assim de período, né? E eu lembro disso porque foi quando surgiu isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer contabilidade. E eu sempre falava pro meu pai, vou fazer contabilidade. Ninguém acreditava, né? E daí chegou o dia de eu fazer faculdade. Eu falei, olha, pai, eu vou fazer contabilidade. E meu pai, veja bem, filha. Não é que o pai tá querendo te limitar, não. Faça o curso que você achar interessante. Mas eu nunca vi uma mulher contadora. Tô achando que você vai passar fome. Tá, né? Ele já não tinha muita esperança se eu ia casar, porque eu era aquela adolescente que jogava bola, laçava, andava de cavalo. Né? Meu pai, eu acho que já não tinha muita esperança. Mas era as coisas que eu gostava de fazer. E daí eu falei, bom, pra ninguém ficar falando nada na minha cabeça, que eu gosto de ter paz, eu vou fazer o curso de contábeis e vou fazer o de pedagogia junto, né? Porque daí ninguém vai falar nada. Se der errado na contabilidade, ela pode dar aula. E daí eu comecei a fazer os 2 cursos. Eu fazia à noite o curso de contábeis e fazia à distância o curso de pedagogia. Aí eu estudava aos finais de semana pedagogia. E durante o dia eu trabalhava. Então, desde essa época, desde o meu primeiro curso, eu sempre trabalhei. Eu não sei o que é ter uma rotina tranquila na vida. Eu nunca tive depois dessa fase. Até antes, porque eu já trabalhava aos 13, né, no mercado, e antes dos 13 minha mãe fazia lavar louça, secar louça, porque eu tinha que saber, porque eu tinha ranço disso, né, eu tinha que fazer, né. Então, eu sempre fui muito corrido, eu sempre fui muito acelerada. E eu sempre trabalhei, todos os anos da faculdade. Terminei contábeis, e assim, eu tenho uma fase muito interessante, né, no curso, quando eu comecei. Eu comecei o curso em Ivaiporã, fiz 2 anos o curso de contabilidade em Ivaiporã e transferi para Maringá. Por quê? Porque minha irmã foi fazer engenharia civil lá, e ela era a caçula, e fez o primeiro ano do curso. Tinha uma outra amiga que morava com ela lá, da nossa cidade também, desistiu do curso.
E ela queria, porque queria vir embora, e meu pai falava, não, você falou que queria fazer engenharia, fez tudo isso pra gente levar pra aí, porque aqui não tinha, né, na nossa cidade. E eu falei pra você, você vai, mas você não volta enquanto você não terminar esse curso. E se você voltar, você vai ter que tirar leite. Diferente de mim, que gostava de tirar leite, ela não gostava, né, ela tinha pavor. Aí meu pai um dia falou pra mim assim, olha, você que sabe, você vai morar com a sua irmã ou ela vai voltar embora. E eu sempre fui muito apegada aos meus 2 irmãos, né, meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova. Eu falei, olha, eu vou, né. E nessa época que eu deixei a faculdade em Ivaiporã, eu trabalhava meio período no estágio na Prefeitura de Jardim Alegre. Eu fazia um estágio na contabilidade pública lá, porque era o meu sonho de vida ser contadora pública. E meio período eu fazia outro estágio, que era nas centrais elétricas de Furna. Não sei se vocês já ouviram falar, da Eletrobras. Sim. Eu fazia estágio nos 2, de manhã em um e à tarde em outro, e à noite ia para a faculdade. Saía de casa, Ariranha, né? 6h30 da manhã, ia para Jardim, que era para frente de Ivaiporã. Ficava lá até a hora do almoço, almoçava em Jardim, vinha para Ivaiporã, do meu estágio de Ivaiporã eu ia direto para a faculdade. Chegava meia-noite em casa. Todos os dias assim. E finais de semana eu estudava pedagogia, né? E daí nesse período eu transferi para Ivaiporã e para Maringá. E foi um período assim bem difícil, porque eu estava mudando a minha vida para ajudar a minha irmã a ficar lá. E irmão caçula é difícil, viu? O pai e a mãe da gente parece que vai ficando mais bonzinho depois dos filhos, né? Os primeiros, né? Vão ficando mais tranquilos. E daí eu mudei pra lá, não tinha nada pra eu fazer, né? Já cheguei lá com meu currículo pronto pra entregar pra fazer estágio, porque eu não sei ficar parada. E eu queria potencializar o que eu fazia na faculdade. Aí eu consegui um estágio numa empresa lá que chama Perfilev, que é uma indústria de perfil de alumínio. E ela é do seu Sendesk, uma família referência lá em Maringá. Eu não sabia, só fui saber 2 meses depois que eu já estava trabalhando na empresa. Antes disso eu não sabia, eles eram donos de várias empresas, de vários comércios na cidade. E me chamaram para um estágio lá. Eu trabalhei 30 dias como estagiária, depois me efetivaram, né? Aí eu já comecei a trabalhar na parte de analista fiscal. E fazia faculdade à noite. Então, eu saía de casa às 7h30 da manhã, ia para a indústria, que era pertinho de casa, fazia faculdade na Sesumar, e à noite eu ia para a faculdade. E nos finais de semana eu fazia pedagogia. Quando eu terminei o curso de pedagogia, eu comecei a fazer uma pós-graduação, porque daí eu consegui acelerar o curso de pedagogia. Aí, qual pós eu comecei a fazer? Planejamento tributário, porque estava muito atrelado ao que eu fazia lá dentro da indústria, né? Além da indústria, a gente cuidava de outras empresas da família. Então, era um escritório contábil interno, mas que abrangia vários negócios. E eu fazia a parte fiscal. Então, a gente fazia importação de matéria-prima de Dubai, da China, que era o tarugo de alumínio. Fazia todo o despacho aduaneiro, eu aprendi muito, né, nessa época. E, então, tudo começou lá, né, com essa parte mais complexa da contabilidade, porque eu não conhecia a contabilidade nesse aspecto até então. Aí, terminei o curso de contabilidade lá. Faltava 1 ano para minha irmã terminar o curso de engenharia. Falei, olha, agora eu tô voltando embora. Né, acabei o curso de contabilidade aqui, só tem mais 1 ano. Falei, agora você já tem condição de ficar aí sozinha, né? Porque quando eu cheguei lá, eu nem dirigia, ela sabia. Eu forcei ela a aprender. Às vezes ela ia pro centro, eu precisava ir pro estágio dela, ela não sabia dirigir. Falei, cara, você vai ter que aprender, porque eu não vou ficar te buscando, não vou ficar te levando, tenho meus compromissos também. E ela chorava, porque tinha que aprender a dirigir. Já aprendeu velho, né? Eu aprendi a dirigir com 14 anos, minha irmã aprendeu com 19. Caramba. Então, tinha uma diferença bem grande aí, né? E daí ela falou, não, tá bom, agora esse ano aqui eu me viro, né? E eu voltei embora. Voltei pra Ivaiporã, morar lá, já não voltei mais pra casa dos meus pais. E fui trabalhar num banco, porque eu recebi uma proposta muito boa e eu já namorava na época. Meu esposo, hoje, né? Meu esposo, na época era meu namorado, ele já morava em Ivaiporã. E eu queria voltar, porque, assim, eu gosto muito do ambiente docente, de aprender, de estudar, da dinâmica empresarial, mas eu queria voltar para minha cidade, parecia que faltava algo para mim. E foi quando eu voltei para Ivaiporã para trabalhar no banco. E eu tinha prometido para mim na vida que eu nunca ia fazer coisa que eu não gostava. Só ia fazer o que eu gostava, né? Falei, nunca vou trabalhar no banco, nunca vou trabalhar com a área tributária. Eu trabalhei em todas as áreas que eu falei que eu não queria, né? A língua da gente paga, né? E daí, o que eu percebi? Não, faz parte, né? A vida é um degrau na escada, eu vou precisar passar por isso aqui para chegar onde eu quero. E eu vou fazer o meu melhor nessa situação aqui. E daí eu voltei, comecei a trabalhar no banco e comecei a fazer direito, né? Quando eu falei que eu ia fazer direito, todo mundo, vai nada.
já que é doida, né? Não fazer direito nada. Falei, não, vou fazer direito sim. Isso já estava tudo esquematizado na minha cabeça aos 14 anos de idade. Vou fazer contábeis, eu vou fazer direito, porque me falaram que o curso de contabilidade pública, né? O curso é contabilidade como um todo. Mas a profissão do contador público é muito atrelada ao direito. Então eu mentalizei tudo aquilo na minha cabeça. Então foi tudo acontecendo. Mas tem os obstáculos, mas eu sabia onde eu queria ir, onde eu queria chegar. E eu fui superando cada um. Então eu trabalhei mais um ano no banco, fazia direito à noite. E daí chegou um belo dia que eu falei, cara, eu não aguento mais ficar dentro desse banco. Porque era uma cooperativa de crédito voltada para médicos. Era muito tranquilo, o banco não tinha metas, o banco não tinha aquela demanda que outros bancos têm. Olha, você tem que bater a meta, você tem que buscar clientes, você tem que vender serviço, tem que vender produto. E eu queria fazer isso, porque eu sou muito proativa e eu não tinha isso lá. Eu falei, não, Jaque, o gerente falava assim para mim, não, Jaque, aqui é um banco para um público X, a gente só atende eles, é um banco mais tranquilo mesmo, o atendimento personalizado. O que acontecia? Eu chegava às 9 no banco, até às 10 eu já tinha organizado toda a rotina administrativa do banco, às 10 o banco abria, eu ficava esperando os clientes chegar lá. Quando chegava algum, para tomar um café, para conversar, para atender ele de alguma forma, né? Mas não tinha aquela dinâmica doida que a gente vê nos bancos, né? Eu fiquei um ano lá e falei, não é para mim, né? Eu preciso de mais dinâmica para minha essência, para eu me sentir bem. E daí eu falei pro meu patrão, o meu gerente no banco, falei, olha, eu vou voltar para a administração pública, que eu acho que é isso que eu sempre quis fazer da vida. Isso aqui também foi mais um degrau da escada. Eu aprendi muito aqui, agradeço a todos, mas eu preciso voltar para isso. E ele, olha, eu sempre achei que você não ia ficar muito tempo aqui por conta do teu perfil, né? Vai mesmo, porque eu acho que você tem muito a crescer, muito a aprender lá. E daí eu voltei a falar com o meu primeiro empregador de estágio, que era essa pessoa que me deu a oportunidade na administração pública. Falei, olha, eu quero voltar a trabalhar, nem que eu ganhe menos, não tem problema nenhum, mas eu preciso fazer isso, porque é algo que eu gosto muito. E fui para lá. E aprendi muito, ele me ensinou a ser contadora pública. Trabalho com isso até hoje, por incrível que pareça. Né? Tem 9 anos que eu tenho registro nessa empresa agora. Está indo para o 9º ano agora. O dono já faleceu, já tem 5 anos que ele faleceu, a empresa passou para os outros sócios, mas ele ensinou muita gente, né? E agora eu venho me libertando um pouco de cada vez de todos esses trabalhos que eu faço, porque a gente precisa ter foco. Apesar de ter muita organização e muito planejamento com tudo que eu faço, eu percebi que eu preciso focar mais nas coisas que eu realmente quero desenvolver hoje. Mas com tudo isso que eu falei para vocês, eu percebo que a gente evolui, que a gente cresce, né? Meu sonho de 13, 14 anos era ser contadora pública. Eu ia de ônibus para a escola e passava na frente da prefeitura de Arirã e falava para as minhas amigas, um dia eu vou ser contadora dessa prefeitura. Esse sonho realizou muito mais cedo do que eu imaginava, mas os sonhos da gente, eles mudam de tamanho, eles mudam de proporção. E sonho é feito para a gente rasgar mesmo, né? E foi isso que aconteceu comigo. Amo a administração pública, trabalho com o direito administrativo também, com a contabilidade pública, mas eu fui subindo o sonho, né? Fui subindo a escada da vida profissional. E hoje eu ainda trabalho com isso, mas venho soltando cada dia mais. E foi no direito que eu descobri que realmente a minha vida era empreendedora, que eu precisava ter negócios, que era disso que eu gostava. Foi no curso de direito que eu descobri isso. Porque quando eu comecei a fazer direito, eu estava no banco, do banco eu fui para a administração pública, trabalhava lá já com as duas áreas, com o direito e com a contabilidade, mas assim, de uma forma mais indireta, né, com o direito. E daí quando eu fui fazer a OAB, eu percebi que eu queria fazer mais, que eu já estava limitada na administração pública, eu já sabia fazer o financeiro, o contábil, o tributário, o RH da administração pública, já fazia a regularização fundiária do município, entendia o código tributário, entendia como funcionava, os projetos de leis, era tudo eu que fazia, né? Então eram municípios pequenos da nossa realidade, e parecia que eu tinha uma sensação assim, nossa, mas agora, o que eu faço? Perdeu a graça, porque isso aqui eu já sei fazer tudo. Apesar de ter toda a inovação, né? Aí foi quando eu fui num treinamento empresarial mesmo, se eu não me engano, foi da administração pública para entender licitações, e tinha alguns empresários lá e eles falaram do viés da licitação para a área empresarial.
E um advogado, eu não me lembro se foi um advogado ou se foi um contador, né, que tinha as duas classes no evento. Ele falou assim, olha, eu comecei a empreender, abri a minha empresa, uma prestadora de serviço, porque eu percebia que eu trabalhava muito, muito bem, mas era para os outros e não era para mim. E daí eu ficava sempre esperando a aprovação das pessoas, se isso podia ser feito, se não podia, mesmo eu sabendo que estava certo e que era o melhor caminho a ser seguido. Foi quando virou minha chave de empreender. Eu falei, tá tudo errado, né? Eu faço as coisas tão bem, porque eu era aquela que trabalhava no banco, eu cobrava o gerente. Eu trabalhava na metalúrgica, eu cobrava o gerente contábil, o gerente financeiro. Eu fui para a administração pública, eu cobrava todos os secretários, inclusive o prefeito. Eu falei, por que eu trabalho tanto para os outros, faço tão bem feito para os outros e não faço isso para mim? Aí eu falei, nossa, eu preciso começar a desenvolver isso para mim agora. Daí a minha irmã terminou o curso de engenharia e começou a pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, ali em agosto, um ano antes da pandemia, em agosto, ela tinha terminado a faculdade e ela não queria trabalhar com outra coisa, a não ser engenharia. E, na época, ela trabalhou um tempo em Maringá, em estágio, mas ela não teve uma oportunidade de mercado, né, para estar como engenheira lá. E daí ela foi trabalhar num café. Foi a primeira vez que a minha irmã trabalhou, mas nem chegou a ser registrada nem nada. Ela foi fazer uma experiência lá e meus pais nem me contaram. E falaram que ela ia fazer estágio numa empresa de acabamento, tubulação, a parte hidráulica. Eu falei, não, bom, pelo menos ela vai ter a experiência de material, né? Na área. E daí ela falou o nome da empresa, eu saí de Ivaiporã, né? E fui para Maringá, mas assim, em coisas normais do meu dia a dia, falei, vou fazer uma surpresa para minha irmã. Vou passar lá na empresa, né? Ver ela. Cheguei lá na empresa, perguntei da minha irmã, ela não trabalhava mais lá. Falei, não, ela fez um estágio aqui de 3 semanas, não deu certo e não tá trabalhando aqui, não. Nossa, aquilo eu levei um choque. Eu falei, nossa, meu pai e minha mãe não tá sabendo disso. Entrei no carro e liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, a Jaine não tá trabalhando aqui. A minha irmã, ai, filha, eu não queria te contar, mas... né, todo mundo sabia, menos eu, né? Porque eu era mãe de todo mundo, pai de todo mundo na minha casa. Ai, não queria te contar, mas tua irmã tá trabalhando num café agora. Ela não queria voltar embora e tal. E ela tá trabalhando num café. Eu falei, que café que é? Ah, no shopping assim, assim, assado. Cheguei lá de surpresa nesse café. E ela tava lá atendendo as pessoas, era um café gourmet, assim. Tava lá atendendo as pessoas, cheguei, fui tomar um café. Ela ficou assustada quando ela me viu. E daí, eu olhei, falei com ela e tal, e vim embora. Eu já entrei no carro, comecei a chorar. Sabe? Vim de Maringá e Ivaiporã chorando. Aí cheguei em casa, falei pro meu pai, falei, olha, vocês investiram tanto na Jaine, né? Abriram mão de tanta coisa, eu também, para realizar o sonho dela, para ver hoje ela trabalhando com café. E não é desmerecer a profissão, mas não era o sonho dela. Porque quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi é que ela não estava feliz com aquilo. E daí eu falei, meu Deus do céu. Né? Mas são coisas que a gente precisa passar na vida, e ela precisava, né? Para começar a valorizar as coisas que ela não passou muito na vida, né? Eu conquistei tudo que eu tenho hoje. Minha irmã recebeu tudo, né? É diferente. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí depois de uns 15 dias, falei, vou trazer ela para Ivaiporã. Aqui tem demanda, né? De engenheiro, arquiteto, fazer projeto, construir. E ela vai morar aqui comigo, né? Acho que eu já era casada nessa época. E eu já era casada. E vou fazer essa proposta para ela. E daí ela veio, né? Com muita resistência, mas ela veio. Foi quando surgiu a Acervo, que é a nossa empresa hoje de construção civil. Foi a primeira empresa minha enquanto empresária. A gente sentou, conversou, daí ela falou assim, a gente precisa de uma sócia, né? Eu vou falar com uma amiga que é engenheira. Eu falei, não, gente, já que a gente precisa de uma sócia, vamos trazer uma arquiteta, né? Para somar. Né? Eu cuido da parte administrativa, da parte financeira, você cuida da parte da engenharia e ela cuida da parte da arquitetura. Daí nós procuramos várias pessoas e daí a gente descobriu que uma vizinha nossa de Maringá, que fazia arquitetura, ela estava morando em Ivaiporã. Fazia um ano que ela morava em Ivaiporã, que ela estava trabalhando com projetos, mas ela ainda não tinha um escritório. Daí a gente chamou ela para um café lá na minha casa, falamos da nossa ideia e ela veio para a sociedade com a gente. Daí abriu eu, a minha irmã e ela. E assim, para mim foi uma realização muito grande, né? Porque eu tinha minha irmã como a irmã mais nova, mas igual uma filha para mim. Ver ela realizada, né? Com o projeto dela, de começar a trabalhar na engenharia e tudo mais.
E daí, depois de um tempo, ela passou 1 ano desenvolvendo projetos, porque a nossa primeira empresa foi de projetos. Ela chegou em mim e falou assim, olha, esse primeiro ano de escritório deu certo, foi bom, a gente pagou todas as contas, pagamos o investimento que foi feito. Eu fiz o investimento inicial, mas a empresa pagou para mim depois. E deu certo, a gente viu que a gente consegue trabalhar com isso. Tivemos vários clientes aqui, mais do que a gente esperava, mas eu não quero fazer só isso. Eu gosto de construção, não gosto de projeto. O que você acha de a gente aumentar a empresa, o empreendimento e virar uma construtora também? Vários clientes chegam aqui e pedem o nosso acompanhamento em obra, em fazer construção. Porque assim, eu trabalhava em 3 empresas na época, né? Na Acervo, na empresa do meu esposo e na prefeitura. E eu ficava em tempos muito restritos no escritório. Eu só chegava lá para fazer o acompanhamento financeiro e administrativo. Então, eu não via o dia a dia, eu não falava com clientes, né? Era um escritório pequeno, tinha uma sala no fundo e eu ficava nessa sala. Então, eu não via a dinâmica mesmo, como que acontecia. Daí eu falei para ela, bom, você quer realmente fazer isso? Quero. Falei, então tá. Então, eu vou me organizar financeiramente e nós vamos abrir a construtora. E daí, nisso que eu falei que ia abrir a construtora, né? Eu falei, a gente vai ter que trazer pessoas, vai ter que trazer mais visão de negócio e a gente vai precisar mudar de lugar, porque aqui não cabem mais pessoas, só cabem nós 3. Vamos mudar de ponto. Ali já começou, né? O pai, o esposo, tio, tia, não, para com isso, por que vocês vão para um lugar maior? Né? Vocês estão começando agora. Às vezes não vai dar certo e tudo mais, né? E todas aquelas pessoas falando. Mas eu era muito decidida. E se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida com a minha avó era fazer conta, né? Fiz a conta lá do escritório que eu precisava para aguentar o escritório e a construtora 1 ano funcionando. E eu sempre guardei dinheiro, porque eu sempre soube que eu queria empreender, mas não sabia no quê. E vários negócios me surgiu ao longo dos anos, né? Loja de roupa, loja de sapato, de acessórios. Mas eu nunca investi nesses negócios, porque eu não me conectava com eles. Não tinha muita relação com a minha essência. E eu falei, um dia vai aparecer o meu negócio, né? E eu sempre guardava dinheiro para isso. E daí, quando ela falou da construtora, eu falei, acho que faz sentido, mas eu não sei construir. Não sei nada da construção civil. Eu preciso aprender. Eu não sabia fazer um contrato, né, específico para a construção civil. Eu não sabia os riscos de construir. Fazer projeto é uma situação, né? Agora, fazer construção, obra, as modalidades de contrato que tinha, eu não fazia ideia. E daí eu comecei a estudar. Falei, bom, eu vou ter que estudar isso, porque quem vai ter que fazer os contratos sou eu. Eu que sou advogada da empresa. Eu vou ter que entender como que a gente faz para ganhar dinheiro aqui, para ter lucro, porque eu também fazia parte contábil. Então, eu vou ter que estudar. E daí eu comecei a procurar empresas que tinham uma noção parecida com a nossa, uma realidade parecida com a nossa, construtoras em cidades do tamanho da nossa, e como elas trabalhavam. E em uma dessas construtoras que eu consegui, né, que ela me desse uma consultoria, ela me passou um valor e me explicou como que funcionaria a mentoria dessa construtora. Era de outra cidade. É de outra cidade, Campo Mourão. Que legal. Só que Campo Mourão era 3 vezes maior que Ivaiporã. Mas de todas que eu falei, em Londrina, Curitiba, Maringá, a mais próxima da minha realidade era Campo Mourão. E daí eu fechei a consultoria com essa empresa. Mentoria, não era consultoria, era uma mentoria do dono, né? Que ele ia me ensinar a parte mais básica da construtora, como que ele abriu. E ele já estava no mercado há 11 anos. Falei, bom, a experiência dele que eu tô comprando, né? É isso que eu vou fazer. E a minha irmã conhecia ele de Maringá, porque ela trabalhava numa construtora lá, e ele era um dos clientes da construtora. Legal. E ela já seguia ele há algum tempo no Instagram, via o trabalho dele. E aí a gente fechou essa mentoria. Era uma mentoria para 3 meses, e encontros semanais, 3 encontros semanais para 3 meses, encontros de 1 a 2 horas. Nós fizemos uma mentoria só de 1 hora. Eu perguntei tudo que eu queria saber. Eu já vi que a empresa dele não fazia sentido com a ideia de negócio que a gente tinha. E nós nunca mais conversamos com ele. Caramba. Até hoje. Até hoje. O dinheiro ficou... da mentoria ficou em 1 hora só. Mas eu entendi o que eu não queria, o que a empresa dele não fazia, que a gente queria fazer. E de lá para cá eu fui buscar o meu conhecimento, né? Fui ler livros sobre a indústria da construção civil, como fazer contratos, os riscos dos contratos, a responsabilidade civil, porque a gente se forma em direito de forma muito ampla, né? Até você aprofundar o conhecimento de uma área específica, leva tempo e tem que ter paixão também. Foi quando eu descobri essa paixão pelo direito imobiliário, né? Como que a gente ia desenvolver o business da construção civil.
E daí eu fui buscar entender os tipos de contratos que funcionavam para nossa cidade, como que a gente ia trabalhar. Hoje a gente trabalha com vários contratos lá, mas de forma geral nós fazemos projetos elétricos, hidráulicos, arquitetônicos, interiores. Essa é a primeira empresa nossa e é tudo separadinho dentro da empresa, né? A empresa de projeto é uma, temos a construtora que faz a parte da construção civil e temos a incorporadora também, que é a venda, né, de imóveis na planta. Então, foi subindo os degraus. E hoje, lá em Ivaiporã, a minha empresa e da minha irmã é a primeira, que é uma construtora estruturada de forma normal, né, o que a gente espera de uma empresa, que tenha essa setorização, que tenha essa parte burocrática muito certa, muito alinhada, né. Na prática são empresas diferentes mesmo, assim. Não. Na prática, para quem vê, é tudo acervo. Entendi. Mas para mim, né, e para eles, internamente tem toda uma divisão, né? Porque envolve questões tributárias, envolve questões jurídicas, envolve questões trabalhistas e também o faturamento, né? Que é o mais importante para a gente ter parâmetro e análise de indicadores, né? Como está cada como setor. que tá, o que está dando lucro, o que não dá, né? Então, hoje, dentro da minha empresa, lá na parte da construção, a empresa de construção e a empresa de incorporação, ela dá resultado. A empresa de projeto não dá. Entendi. Mas a empresa de projeto ela é necessária porque ela traz o público para as outras duas empresas. Os projetos que a gente desenvolve é os projetos que nós construímos. E por fazer projeto tão bem, as pessoas... O que você vende na incorporação é projetos bem feitos. É a ideia do sonho da casa da pessoa. Então, ela é extremamente necessária. Mas é a empresa que mais me suga energia hoje para desenvolver a metodologia de fazer ela dar lucro, igual as outras duas dão. Né? Então, as duas pagam a conta dessa empresa que não dá lucro hoje. Mas ela é necessária para as outras duas dar lucro. Então, a gente vem estudando o mercado externo, como funcionam os concorrentes lá fora. Daí a gente entende que a gente tem uma estrutura muito maior, uma entrega muito maior, e que o nosso mercado não está pronto para receber nosso produto, né? Porque a gente é muito detalhista. É uma cidade pequena, mas eu gosto muito de tecnologia, então eu invisto muito em tecnologia, em sistemas, né? Nossos sistemas são todos pagos. Então, a gente não tem margem de erro em orçamento, margem de erro em projetos estruturais, porque muitos hackeiam isso. Então, acaba que não tem esse custo. Então, o nosso custo para o mercado é algo muito alto. A gente fica de uma forma que a gente não consegue competir com o mercado lá fora. Né? O que a gente... dentro de um projeto aí de 100 metros de arquitetônico, que a gente cobraria em torno de 7, 8 mil reais, considerando o nosso custo, tem profissionais lá fora cobrando 2. Né? Não paga nem o nosso custo. Então, é muito diferente. E a gente precisa elevar o nível de consciência do nosso público, né? A importância de fazer um projeto bem feito, de fazer um projeto completo. Não só um arquitetônico, mas o elétrico, o hidráulico, um projeto de ar-condicionado, um projeto de muro, quando precisa. Então, a gente precisa evoluir e evoluir a mentalidade do nosso público. Então, é algo que a gente vem trabalhando muito, né? Não é fácil. Mas a gente sabe que precisa fazer isso, né? Se a gente não fazer, ninguém faz. Então, a minha história começou lá atrás, com tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? Foi evoluindo e tá aí hoje. Tenho a construtora, que tem esse complexo de empresas, tenho a advocacia, onde tem um sócio, tenho uma empresa contábil, um escritório contábil, tenho uma sociedade com meu pai num parque aquático. Caramba. E administro a parte financeira e jurídica do meu esposo, que ele tem 2 empresas no agro. Como que eu faço tudo isso, né, Jaque? Eu passei os últimos 16 anos trabalhando com negócios na área contábil, na área financeira e na área jurídica. Então, isso para mim ficou muito fácil. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas é muita coisa. Mas eu faço a mesma coisa em todas as empresas. Eu faço só a parte financeira dos escritórios, só a parte jurídica e só a parte contábil, né? Tá, mas você não faz a parte operacional, você não advoga, né? A única empresa que eu faço de forma operacional trabalho é na advocacia, que eu cuido do setor empresarial, né? Meu sócio cuida da área civil em geral, a parte bancária, seguros, contratos em geral, a parte do agro e a parte tributária. Eu só cuido da empresarial, porque é a única área que eu consigo dominar tecnicamente, a área imobiliária também, por conta da construtora, né? E o restante é ele que gerencia junto com o time de advogados que a gente tem. Então, o que eu faço? A mesma coisa em todos os lugares. Ficou fácil, né? Então, eu cuido da parte financeira de todos os negócios, a parte jurídica e a parte contábil.
A parte financeira e a parte contábil eu não faço o operacional, só faço o tático e o estratégico, né? Tomo decisões, oriento para que caminho a gente vai. Então, operacional mesmo, só na advocacia. Daí eu divido o meu tempo. De manhã eu cuido dos negócios e à tarde eu cuido do escritório jurídico, né? Que eu cuido das empresas. Atendo clientes, faço audiência, estruturo novos produtos, novos serviços e à noite eu estudo. Nunca tem uma noite que eu não estudo, né? Isso é um hábito para mim, não sei viver sem isso. E a minha vida é desse jeito, acordo super cedo, trabalho o dia todo, estudo à noite. Quando eu não estou estudando à noite, eu estou dando aula na faculdade. Para mim também é um estudo, né? Porque eu estou sempre falando com alunos, com estudantes, orientando, estudando. Todo dia tem leis novas, decisões novas. Então, a vida de quem trabalha com área técnica é assim. Tem que viver estudando e buscando informação. Faço só o que eu gosto, tá? Não atuo em áreas que eu não gosto, não atuo no direito penal, no direito previdenciário. Eu entendi que o que a gente gosta, o que a gente entende, é as coisas que a gente mais potencializa resultado. Então ficou fácil. Não trabalho sozinha, tenho um sócio em cada empresa. A maior parte dessa parte operacional são eles que fazem. Então eu sei qual é o meu papel hoje, que é levar a empresa para outro patamar, é cuidar mesmo dessa parte estratégica. E é isso que eu faço muito bem. Né? Eu tenho muita visão de negócios, tenho muita experiência, porque trabalhei em muitos negócios, vi o que muitas pessoas fizeram que não deu certo, né? Diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu aprendi isso muito cedo. Se tal pessoa está errando nisso, está aí algo que eu não quero errar. Né? Então eu vou aprender aqui. E foi dessa forma que eu consegui ter todos esses negócios, essa estrutura. Por isso que eu sou tão fã de sociedade, porque eu acredito que para um negócio dar certo, a gente tem que compartilhar as dores, compartilhar o aprendizado. É muito melhor ter duas cabeças pensando ou até mais do que uma só. Né? Às vezes a visão que a gente tem do mundo é limitada. E uma fala que eu falo muito para os meus colaboradores dentro da empresa é que cada ponto de vista é vista de um ponto. Então, eu estou tendo uma vista daqui, porque eu estou vendo vocês daqui. E vocês estão tendo outra vista daí, porque vocês estão em outro ponto. Então, quando você soma isso dentro da área empresarial, você consegue ter outros viés, outras soluções que você não tinha. Porque as pessoas, elas têm experiências. E a gente não tem a mesma jornada de todo mundo. Né? Cada um calça um chinelo na vida e caminha. Então, isso soma muito. A sociedade, ela faz muito sentido. E quando ela é bem estruturada, bem organizada, bem delimitada, onde as pessoas falam abertamente o que dá certo e o que dá errado, ela tende a só dar certo. Né? Então, eu tenho uma fala muito pontual e muito assertiva com os meus sócios. Ou quando eu tenho alguém que quer ser meu sócio ou me chama para uma sociedade. Falo, olha, a gente precisa pensar nisso, eu vou colaborar com isso, esses meus valores são inegociáveis, isso aqui para mim é pesado, para você também serve? Serve, não serve? Aí já acaba ali o início da sociedade. Se serve, a gente começa a amadurecer e vai evoluindo, é como se fosse um namoro mesmo, né? Você vai evoluindo para o casamento. E a gente começa a conversar nesse aspecto, né? O que cada um faz, o que cada um se responsabiliza. Como se complementam, né? E a responsabilidade de cada um. E outro segredo da sociedade é não ter alguém que faz o mesmo que você. Né? Porque senão não soma. Vai ficar alguma área deficitária dentro da empresa. Né? Então não faz sentido. Porque eu sei exatamente o que eu faço nos meus negócios. E nenhum dos meus sócios fazem o que eu faço. E eu faço o que eles fazem. Mas de uma forma muito esporádica, muito eventual. Né? Eles já teriam mais dificuldade de fazer o que eu faço hoje. Né? O que eu venho fazendo é trazendo pessoas. Como eu disse para vocês, eu não faço todo o operacional sozinho, né? No setor financeiro eu tenho pessoas que trabalham comigo, que lançam quantos a receber, que lançam quantos a pagar. O que fica para mim? Definir estratégias, analisar indicadores, aqui não tá bom, aqui a gente tem que melhorar, por que tá dando esse indicador? E para onde nós estamos indo? O que nós esperamos da nossa empresa para o futuro? Onde a gente quer estar? Que tamanho a gente quer ser lá na frente? E eu sei que essa é a minha responsabilidade. Por isso que eu estudo muito, porque eu sei que tem várias famílias lá esperando isso de mim. Essa contribuição. Porque o mercado ele muda muito rápido. Os negócios mudam demais. O que antes dava certo, hoje já não dá. Isso é para a advocacia. Se a gente olhar para a advocacia, que muitos advogados têm uma visão muito tradicional da advocacia, eles não entendem a advocacia como uma empresa, como um negócio, que precisa gerir financeiro, que precisa ter marketing. Né? O próprio código da OAB ele é bem limitado em alguns aspectos relacionados à área empresarial,
Mas eu tenho uma visão muito mais empresarial da advocacia. E eu trago isso para os nossos negócios. Meu sócio fala, você é a pessoa que mais me ensina todos os dias. E olha que ele foi um sócio estratégico, né? Era o melhor aluno da faculdade. Fez estágio na promotoria, fez estágio no gabinete do juiz, fez estágio na procuradoria do município, trabalhou em um escritório grande em Londrina, né? Eu falo para ele, a nossa sociedade foi estratégica para mim, porque eu sabia o potencial que eu tinha, eu sabia o que eu sabia fazer, eu sabia o que você sabia fazer. Mas você não me conhecia bem assim, mas eu sabia que a gente ia dar certo. E ele fala, nossa, você é a pessoa que mais me ensina, a pessoa que mais me agrega, a melhor amiga que eu tenho, né, depois da esposa dele, né, espero que se mantenha assim. Mas a gente soma muito, porque os dois é diferente, sabe a importância de um pro outro. Minha irmã, a mesma coisa, ela é totalmente diferente de mim. Se vocês conhecerem a Jaina, você vai falar, gente do céu, não é possível, que é mesmo pai, mesma mãe e veio da mesma criação. Mas só se é pra ser diferente, né? O meu irmão um dia me chamou pra sociedade, vamos ter um negócio junto? Eu falei, não, Carlinhos, nós somos muito iguais. Não dá certo, não daria certo. E não é por maldade, não. Eu falei pra ele, não é por maldade, não. É porque eu sei como eu sou, sei como você é. E a gente não somaria, né? A gente dividiria muito. Então, precisa somar. Isso é importante a gente saber. Que massa. Cara, em resumo, você cuida de mais ou menos umas 5 empresas hoje. Você já tem 3 formações, sempre está estudando. Muito dá legal, aula, né? Palestras. Dá aula ainda. Caramba, é muita eficiência, assim, né? Hoje eu tenho 6 empresas e cuido de 10, né? Que eu não sou sócia. Tenho 6 empresas onde eu estou no CNPJ e 4 eu não estou, que é do meu pai e do meu esposo, que eu administro, né? Cuido dessa parte financeira e jurídica. Mas é isso, um dia me falaram assim, Jaque, você não acha que isso é tipo pato? Faz tudo e não faz nada? Né? Porque você tem um monte de faculdade, para que isso? Né? E você vai dar conta de fazer tudo? E eu pensei nisso por muito tempo, né? Eu falei, cara, será que realmente eu tenho que focar em uma coisa só? Então eu descobri que não, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa só. A Jaque é isso, esse complexo de coisa que faz tudo ao mesmo tempo e que se doa para tudo ao mesmo tempo. E hoje eu cuido de um escritório contábil e sou contadora, cuido do escritório jurídico e sou advogada e dou aula. Eu uso realmente as 3 graduações que eu escolhi e faço muito mais coisas além do que eu imaginei. E às vezes as pessoas que estão próximas a nós, elas colocam essas crenças limitantes na nossa cabeça. Você tem que ter foco. Claro, se você não é uma pessoa que tem um perfil de ter várias coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não vai. Não vai. Se você é uma pessoa focada, que gosta de fazer uma coisa por vez, e tá tudo bem, tem que entender quem você é. Começa aí, né? Pelo autoconhecimento. Eu descobri quem eu sou. Então, eu sou essa pessoa que eu faço tudo ao mesmo tempo mesmo. Eu vou mais devagar, mas eu vou, né? Então, eu não sei fazer diferente. Eu tô estudando agora, e eu sempre estudo 3 áreas junto. E é sempre 3 para mim, né? Eu sempre estudo direito empresarial, imobiliário e tecnologia. Sempre. É isso. Nos negócios é a mesma coisa. Estou estudando vendas, marketing e gestão de pessoas. É sempre 3. Sei ficar sem estudar? Não sei. Então, eu vou indo. Vou mais devagar, mas vou. Porque a complexidade é maior. E daí eu percebi que na minha cabeça as coisas começam a se conectar quando eu estou estudando coisas diferentes. E daí aquela dúvida que eu estava aqui, eu já resolvo o problema dali e vou. E eu descobri que eu sou ótima em gerenciar pessoas, a organizar processos, a montar time, a contratar. Coisas que eu achava que era uma dor muito grande para mim. Então, assim, no ano passado foi uma virada para mim. Realmente, o teu papel é esse, é gerenciar pessoas, é montar estratégias, é definir para onde as pessoas vão, para onde o escritório vai, que elas estão esperando isso de você. É você que tem que dar o norte, é você que tem que tomar decisões. Porque eu descobri que pessoas têm dificuldade de tomar decisões, e para mim é muito fácil. E eu sou muito corajosa, porque eu enfrentei muita coisa na vida. Então, hoje nada me limita. E apesar do meu pai não acreditar muito em mim lá na parte contábil, né, ele falou assim para mim o dia que eu fui sair de casa para fazer o curso. Vai, se der tudo errado, teu pai tá aqui. Legal. E desde esse dia nunca deu errado. Eu nunca voltei, né, para trás. Pai, deu errado aqui, me ajuda com isso. Mas eu sempre soube e tive coragem de ir porque meu pai estava ali. Então o amor é uma coisa que move mundo, move montanhas, te dá uma força de onde você não imagina que você vai ter, né? E isso é muito forte, você ter o apoio. Eu sabia que ele queria que eu desse certo. Mas assim, era uma dúvida que ele tinha porque era algo do meio onde ele estava inserido, né? As pessoas que a gente convive, elas impactam demais na nossa vida. Mas não que ele não acreditava em mim. Meu pai é a pessoa que mais acreditou em mim, né? Meu pai era aquela pessoa que deixava eu fazer tudo que eu queria.
E eu tinha um gosto um pouco mais masculino, né? Minha mãe morria de medo, não sei até hoje, eu tenho que perguntar pra ela. Mãe, você tinha medo, era dos meninos que eu convivia ou era eu virar um menino, né? Eu não sabia qual que era o medo que ela tinha, mas ela me proibia de jogar bola, ela me proibia de laçar, ela falava que ia me bater. Eu queria jogar bola em outro município, campeonato, ela não deixava, meu pai me levava escondido, né? Meu pai era meu herói. E hoje ela fala, a mulher que mais me ensinou na vida foi você, porque apesar de eu te limitar, de eu te falar coisas, você foi, brigou comigo, enfrentou o mundo, conquistou tudo que você tem hoje, né? E eu vejo assim que nela e no meu pai brilha os olhos deles de ver os filhos que eles têm. Não só eu, né? Os meus 2 irmãos também. Mas ela fala, você é a mulher que mais me ensina, você sempre foi fã do seu pai, mas se o seu pai errar isso aqui comigo, você já desce a lenha nele. Não, pai, pera lá, a mãe, isso, aquilo, né? Então ela fala isso pra mim, isso é muito gratificante, a gente saber que a gente traz orgulho pro pai e pra mãe da gente, né? Sim. Porque hoje eu não tenho filhos, né? Tenho sobrinhos. Mas por muito tempo, antes dos meus sobrinhos nascer, a coisa mais importante da minha vida era os meus pais. Eu queria fazer de tudo para eles não ter vergonha de mim, ter orgulho mesmo, né? Era isso que eu queria causar neles. Hoje eu vejo assim que eles se sentem bem e que tá tudo certo. Eu fui para uma viagem da fraternidade em Porto de Galinhas agora em fevereiro. E eu fui numa jangadinha no mar, assim, eu fiz um stories. Falei, Deus me livre, se a minha mãe veio aqui no meio dessa jangada, ela me mata, né? E eu nem sabia que a minha mãe tava usando Instagram, sabe? Ela viu os stories que eu postei e falou assim, tua mãe tá vendo aqui. E ela já te entregou pra Deus, porque ela sabe da sua coragem, que você sempre foi essa pessoa que quebra barreiras. Se a pessoa falar pra você que não dá, aí que você vai mostrar que vai dar certo mesmo. Então, assim, eu sei que você é assim, eu só posso rezar por você. O que eu podia ensinar pra você do mundo, eu ensinei. Agora eu sei que você vai seguir esse caminho mesmo, né? De aventura, de fazer algo que ninguém fez. Eu falei, nossa, que bacana. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe falar isso pra mim, né? E eu nem imaginei que ela ia ver o stories, né? Deu um print e repostei. Falei, gente, olha que coisa, né? Legal. Isso é gostoso. Cara, muito legal a sua história, muito legal mesmo. Uma curiosidade que me surgiu, assim, enquanto você participa da parte do... Você falou, né, com a visão do financeiro, contábil e tal, você consegue ver, tipo, o futuro da empresa, se é tipo, um potencial para onde ela tem que ir. O quanto você participa da parte, por exemplo, de vendas e tal, porque lá no começo, né, você trabalhou muito em umas áreas de fiscal, contábil. Como que foi a abertura da sua primeira empresa lá, né, da construtora? Como que vocês começaram a vender os seus projetos, essas coisas assim? O quanto você participa disso, assim, né? Então, no começo, eu achava que eu não precisava vender. Que o meu negócio, por si só, vendia sozinho. Que o meu trabalho era tão bom, tanto na área contábil, jurídica, ou como os serviços do escritório, eu organizava tantos processos ali, que era tão bom que não precisava vender, não precisava ter vendas. Mas um dia, numa palestra do Ernesto, eu descobri que eu vendia muito e que eu era a maior vendedora das minhas empresas. Né? Era natural, assim. Era natural. Por você confiar tanto no teu produto, você acabava vendendo naturalmente. Exatamente. Né? E eu descobri isso, já que você é a pessoa que mais vende. Você nem me falou do teu negócio exatamente assim, do produto que você oferta, mas eu já quero comprar. Eu falei, cara, não tinha pensado nisso. Daí eu comecei a voltar na minha memória. Eu falei, realmente, eu sou a pessoa que mais vende, né? E eu percebi que eu participava de todas as reuniões de venda, de fechamento com o cliente. Eu que participava quando ia fechar um projeto, eu que participava quando ia fechar uma obra. E depois de conhecer o Ernesto, ele me falar um pouco mais do setor de venda, eu falei, cara, mas se eu continuar assim, as minhas colaboradoras, a minha irmã nunca vai aprender a vender. Eu vou ter que desenvolver um processo de vendas aqui dentro, para elas entenderem a importância e também o que elas precisam se desenvolver enquanto oradoras, comunicadoras, filtrar o cliente, né, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ano passado, em fevereiro, foi a última vez que eu entrei dentro de uma sala para fechar negócios. Me lembro pontualmente. Né? E a última vez foi agora em fevereiro, não, foi em novembro do ano passado, que eu estava no navio, porque o cliente exigiu que eu participasse da reunião. Porque ele me conheceu, ele chegou no escritório por conta de mim, ele queria que eu participasse. E daí a minha irmã falou, não tem jeito, você vai ter que participar. Eu falei, vai ser online, né? Mas vai ser o único jeito, porque eu estava no navio, né? E eu me lembro pontualmente porque ele queria, mas não porque eu precisava estar ali, né? E eu participei de toda a apresentação delas.
falando do projeto, depois falando de obra. Eu fiquei assim, nossa, orgulhosa. Falei, nossa, elas conseguiram entender o processo de vendas mesmo, né? Que legal. E o processo de vendas, ele é tão natural, ele é tão simples, que a gente tem uma imagem ruim de vendas, né? Todo mundo fala, ó, tá vendo o vendedor. Mas as pessoas querem muito comprar, mas não querem que vendem para elas. E eu falei, gente, não é que a pessoa está vindo aqui, a gente tem que entender que a gente trabalha com serviços e produtos essenciais, e não um luxo. A pessoa está querendo construir um sonho, né? Às vezes são pessoas que economizam uma vida inteira para ter um lugar confortável, seguro, e para ela ter várias experiências familiares. Então, é o sonho da vida dela. Estejam atentas, abertas ao que elas sonharam, as ideias que elas trazem. Depois que eu comecei a traduzir isso para elas, ficou muito mais fácil o processo de vendas, né? Então, eu precisei entender que eu vendia também. Eu precisei entender que precisava padronizar um processo de vendas. Para que as outras pessoas conseguissem também. Para que eu conseguisse modular isso lá dentro, né? Então, a gente tem toda uma experiência. Hoje, lá no escritório, aprendi marketing de experiência com o Jorge. E lá no escritório, a pessoa já entra, nosso escritório era cheio de árvores, de flor, de plantas de verdade mesmo, né? Tem uma jabuticabeira dentro do escritório, tem palmeira, tem costela de Adão, tem florzinha na mesa, tudo natural. Do outro lado tem um bambu oriental que pega a advocacia inteira, porque meus escritórios é tudo num lugar só. Eles são divididos, mas é um prédio só que tá tudo junto, porque para mim foi muito mais fácil, né? Eu tô em todas as empresas o tempo todo. Que legal. Facilitou muito. Só as empresas do agro e o parque aquático e a do meu pai que não é no mesmo lugar. Mas acaba que eles acabam vindo pro escritório, né? As minhas cunhadas que trabalham comigo no escritório do meu esposo, elas fazem o operacional lá e levam para mim. Fazer pagamento, a parte financeira da empresa do agro é o que faço. Ainda a gente tem uma limitação de aplicativos em relação ao banco, né? Até algo que eu acho que os bancos precisam melhorar, mas tudo bem. Então acaba que eu me concentro tudo no mesmo lugar. Então assim, eu consegui padronizar vendas ali dentro e trazer experiências positivas para os nossos clientes. Eles já chegam lá, eles já sentem um cheiro da natureza, um cheiro de bambu, já se sente mais em casa, porque esses aromas, eles confortam, eles trazem, né, essa sensação de aconchego. Aí elas têm todo um padrão. O cliente chega, elas levam para a sala de reunião, tem um café especial, tem uma bolacha especial, tem uma apresentação especial. Então elas têm uma conversa especial com o cliente. Então é tudo muito personalizado para eles. Eu falo para elas, sempre que eles forem tomar esse café, eles vão lembrar da Acervo. E eu já ouvi isso em vários lugares. Nossa, eu vou tomar esse café, eu lembro lá da Acervo. Eu entro em algum lugar que tem esse cheiro, eu lembro lá da Acervo, porque é a experiência que a gente causa para eles, né? Então tudo isso virou um processo de vendas também. E que para mim antes não fazia sentido, né? Então a gente sempre tem algo para aprender. Às vezes a gente tem uma prepotência muito grande de achar que a gente sabe de tudo, que a gente sabe sobre dinheiro, sabe sobre finanças, sabe sobre organizar a parte jurídica e que você sabe tudo da área empresarial. Você nunca vai saber sobre tudo de nada. Você vive em constante evolução e aprendizado, né? Então eu aprendi muito, que eu preciso entender de vendas, que eu preciso entender de marketing, que eu preciso entender de pessoas e de processos. E isso me trouxe o diferencial que as minhas empresas têm hoje. Todo mundo que entra no meu escritório fala, nossa, não parece que é uma empresa de Ivaiporã. Parece que veio de outro lugar, de Maringá, Londrina, Curitiba. Porque a gente vem aqui, a gente se sente tão gostoso e confortável. Mas isso é normal dentro da Acervo. É diferente quando eles têm essa experiência na advocacia. Por quê? Geralmente é um lugar de dor. A pessoa está com um problema, a pessoa está com um processo, teve um prejuízo financeiro e ela chega lá bem recebida, é um lugar limpo, agradável, cheiroso, tem um café, a gente tem todo um protocolo, né, de tirar a dor do cliente e trazer para nós. A partir de agora isso não é mais um problema seu e nós vamos resolver tudo aqui. Então a experiência ela vende e eu também não sabia disso. Então a gente vai evoluindo, tem que estar aberto a essas mudanças e também de que você não sabe de tudo, que você vai ter que aprender. E eu descobri um universo empresarial muito grande. E isso trouxe uma afinidade muito grande com os meus clientes. Porque a maior dor do empresário é não se comunicar de forma efetiva com o advogado. Sim. Eu falei na palestra, né, que eu não gosto muito de advogado. E em parte isso é verdade, né? Eu gosto dos advogados que trabalham comigo porque eles entendem essa essência que eu carrego de gostar de negócios e de falar na linguagem do nosso público, o público que a gente atende. Não adianta você ficar falando juridiquês, falando palavras e termos que ele não entende, porque você não vai se conectar com ele, com a dor dele, com o problema que ele precisa resolver. Na área imobiliária é a mesma coisa.
Não adianta você falar de termos técnicos que as pessoas não entendam. Elas querem entender o que elas estão fazendo, as decisões que elas estão tomando. Então, todo mundo que trabalha no meu escritório hoje sabe que o simples é o que dá certo, o objetivo é o que dá certo. Os juízes e promotores adoram nossas petições, são ilustrativas, são simples e diretas. Não tem aquele monte de jurisprudência, aquele monte de bobeira e de introdução, que não é necessário para o caso prático. É necessário para você entender, para você chegar no caso prático. Pronto. Você não precisa de uma petição que você escreve bem ela com 12 páginas, tendo 80, né? Sim. Então, a gente quebrou muito esse padrão da advocacia. E do litigioso também. Muitas vezes o cliente chega lá bravo, nervoso, eu quero processar, e a gente começa a entender e a gente vê que não é viável para ele um processo. A gente quebra muito o padrão, né? Vamos pro consensual, vamos fazer um acordo. Não precisa você acordar com ele, eu vou acordar para você. Vou mostrar os dois lados. E a maior parte dos nossos processos dentro do escritório, eu falo processo de forma geral e não processos judiciais, é resolvido no extrajudicial. E é uma coisa que eu gosto muito. Né? Dentro da área empresarial que eu trabalho há 16 anos, a empresa do meu pai, do meu esposo já estão quase 20 anos no mercado, elas surgiram até antes de mim, né? Nenhuma dessas empresas tem processos. A única que tem é uma empresa minha, porque realmente eu não consegui resolver de nenhuma forma. E lá, né, nas minhas empresas, não tem essa de casa de ferreiro, espeto de pau. O espeto é de ferro mesmo, né? Então eu tenho que dar exemplo. Os meus negócios têm que dar exemplo. As minhas empresas, elas têm que ser um exemplo contábil, financeiro, jurídico, que é as áreas que eu atuo. Então, realmente, foi uma situação que eu não queria, mas eu não tinha outra opção, né? Isso serviu de case para várias empresas também. Realmente, a gente tem que ter uma estrutura jurídica organizada, uma base legal bem organizada, porque isso traz um reflexo. Então, foi tudo isso que trouxe vendas para mim. Entender que tudo vende, né? E principalmente se acreditar no teu produto, no teu serviço. Muito legal você ter claro as áreas certinho, tá tudo organizado, muito legal. Até no parque aquático, cara, parque aquático é uma coisa muito curiosa, assim, eu acho muito diferente, assim. Ali na cidade mesmo, como que funciona essa parte? O parque aquático é uma cidade vizinha onde eu nasci, Ariranha do Ivaí. É uma cidade pequena que tem uma conexão muito forte com a parte ambiental, né? Não tem prédio, com a natureza, não tem prédio, não tem essa parte muito urbanística desenvolvida. É uma cidade muito voltada para a natureza. Então, para chegar na cidade, você vai passar por um caminho, um trajeto de 11 km, de mato, de curva, de rio. É linda a paisagem. Aí a primeira atração da cidade é o parque aquático. Também foi um desafio muito grande, porque a gente nunca trabalhou com esse tipo de negócio, né? Mas eu não tinha medo, porque depois que eu abri uma construtora, uma advocacia que ninguém na minha família tinha, né? Nem a construtora, nem o escritório contábil, nem o escritório jurídico, na minha família não existia. Eu não comprei experiência de ninguém pronta, né? Tive que aprender na prática mesmo. Então eu falei, agora eu tô pronto para qualquer negócio. Daí surgiu a oportunidade do meu pai comprar o parque aquático. E como eu era a filha, né, que tinha mais desenvoltura de cuidar de negócios, e a que tinha mais condição de ajudar ele no negócio, eu fiquei sócia dele, né? Porque meu irmão trabalha com as roças, com a parte agrícola do meu pai. A minha irmã, ela só gosta da construtora. Você dá outro negócio para ela não dá conta, ela mesma fala. É aquilo que eu falei no começo, tem que ter perfil para fazer o que eu faço, né? Tem gente que gosta do foco. Meu irmão e minha irmã, eles são focados, é um negócio só. E eu já gosto do completo, né? De tudo. Falei, pai, você quer mesmo investir? Quero. E para mim, eu tenho uma conexão muito grande com meu pai a vida inteira, porque ele sempre me apoiou em tudo. Ele que me levava para tudo, para andar de cavalo escondido da minha mãe, para jogar bola escondido da minha mãe. Então, eu tinha uma dívida muito grande internamente com meu pai. Não que eu tinha mesmo, né? A gente não tem dívida com ninguém. Mas eu tinha internamente. Meu pai sempre acreditou e me apoiou, por que eu não vou fazer isso com ele? Todo mundo falando, não investe nisso, não é um negócio bom. E realmente a situação do parque, quando a gente comprou ele, não era das mais bonitas esteticamente, né? Um parque aquático, as pessoas querem para se divertir, né? Para ter essa parte estética muito bem organizada. Então, quando a gente comprou, precisava de uma reforma grande e precisava estruturar muita coisa, né? A parte administrativa, a parte financeira, contratar pessoas, como que ia cuidar de piscinas, como ia cuidar da hotelaria. Lá tem uma pousada que tem 11 quartos. Então, como que funcionaria esse fluxo? Tinha que contratar um sistema, como que ia tratar a água, que produto que usar, a quantidade que usar, como que cuidar de bomba, de aquecedor elétrico. Então, foi assim, algo muito... Bem diferente, muito diferente. Mas assim, eu falei, pai, vamos estudar isso aí, né? Você cuida aí do atendimento, gerencia as pessoas, porque eu não consigo estar aí todo dia.
E eu vou cuidar do outro lado, que é estruturar tudo isso, levar o sistema certo que precisa organizar, treinar as pessoas, ver o tipo de bomba que a gente vai precisar colocar aí, o que vai precisar trocar, como que vai tratar a água. Eu faço essa parte. Foi assim, um ano inteiro, né, que juntou treinamento de pessoas, a gente contratar os serviços certos, os produtos certos, a quantidade certa, e a reforma do parque. Né? Foi o escritório nosso que fez a reforma, o projeto e a reforma. Legal. Então a gente fez tudo isso lá dentro do parque. Então as pessoas vão lá hoje e falam, nossa, não parece o mesmo lugar. Né? E apesar de a gente não ter investido o valor que a gente queria investir para ficar no nosso padrão de qualidade, porque a gente já tinha gastado com a compra do empreendimento. Então a gente tentou reduzir o máximo de custo. Então voltamos muito para a madeira, a reforma, fizemos um pergolado de madeira, um deck de madeira que saía do restaurante, porque o restaurante ele era de frente para o sol, então tinha só uma platibanda alta. O sol entrava dentro do restaurante, não tinha ar-condicionado, não tinha estrutura nenhuma. A pessoa ia lá e ficava desconfortável. Eu ficava desconfortável. Você quase não conseguia almoçar dentro do restaurante, porque o sol batia, esquentava muito. Então a gente fez uma estrutura, um pergolado, trouxe bem pra frente, todo em madeira. Ficou muito fresco, ficou confortável, o sol já não bate mais dentro do restaurante. A gente reformou a piscina, tobogã, a parte elétrica, a parte da tubulação das piscinas também, que estava toda estragada, já não estava funcionando bem. Colocamos placas solares lá para gerar energia, né, porque o valor da energia era muito alto. Então a gente fez uma conta, não, é muito melhor investir nas placas solares agora, né, porque o retorno vai ser muito maior. Tem piscinas quentes, tem uma sauna, tem campo de areia lá também. E agora a gente está organizando para abrir para associados, para eles pagarem mensalidade e usar o parque lá sempre que eles quiserem, né? Familiar e individual também. Mas é assim, é um processo, a gente está organizando. Foi um desafio muito grande, e depois que a gente colocou para rodar, né, que a gente abriu o parque e ver tantas pessoas elogiando, falando da estrutura, da limpeza, do atendimento, assim, algo que preenche, assim, né? Fala, nossa, deu certo, né? E meu pai fala, obrigado por não desistir de mim, porque você foi a única que não desistiu e fez acontecer. E assim, meu pai é mais velho, né? Não tem tanto acesso mais à tecnologia igual eu tenho, a entender de negócios igual eu entendo, e passar raiva com muita gente também, né? Então eu tomei essa frente. Hoje ele cuida disso lá sozinho, eu já nem vou lá mais, mas o meu escritório concentra o financeiro, contábil e o jurídico, né? Eu que pago os funcionários lá, eu que faço todo o gerenciamento das compras. Mas agora já tem pessoas que ajudam e já mandam tudo isso certo para lá, né? A gente padronizou isso e organizou o processo. No começo foi difícil, mas agora tá fácil. Nem preciso estar lá mais. Como que é o nome do parque aquático? Ariranha Águas Parques. Vamos lá, hein, visitar. Vamos, certinho. Com certeza. Boa. Cara, muito legal sua experiência, a visão de negócios, e realmente eu acho que isso conecta muito, né? Você, a parte da advocacia, se conecta com o empresário naturalmente por você ser uma empresária, assim, conhecer tanto de negócios, assim, muito massa. Eu queria passar por uma parte da gente dar dicas para empresários baseado na sua experiência, assim, dos principais erros que acontecem nessa parte da base, assim, da empresa, né? Que podem acontecer da parte jurídica, no geral, assim, sabe? Principais problemas que geralmente chegam no seu escritório e coisas que os empresários podem se precaver. E depois a gente começa a falar de como se precaver, assim. Acho que os principais problemas é normal. Todo empresário já vai saber de cara, né, junto comigo, que é societário, trabalhista, contratos, a parte tributária também é uma dor muito grande. E, em contexto geral, assim, a propriedade intelectual também. Acho que são os 5 problemas mais nítidos, né, que mais afetam o empresário no Brasil. O tributário é o mais pesado. Mas a gente vê que o pequeno e o médio empresário, ele não tem tanto essa dor tributária. A dor tributária é do empresário do médio a alto, né? Faturamento, né? Essa dor das maiores empresas. A dor do pequeno e médio empresário é o trabalhista. Trabalhista, consumidor e contratual. As 3 maiores dor do menor empresário. Por quê? Porque geralmente ele não tem uma estrutura financeira para suportar os encargos, né, da nossa legislação trabalhista, e ele acaba contratando de qualquer forma, porque ele não tem nem dinheiro para investir numa consultoria jurídica. Às vezes ele sabe que ele precisa. Alguns ainda não sabem que precisa, mas alguns já sabem que precisa. Mas sabe que vai ter, né, que investir nisso. E eu falo que é um investimento mesmo. Porque quando você faz um cálculo de uma possível demanda trabalhista que você tem e do valor que um advogado vai
cobrar, ou um contador vai cobrar para fazer uma análise trabalhista, desenvolver um contrato e fazer com que você contrate da forma assertiva, é muito inferior do que você vai gastar com uma demanda trabalhista. Mas, assim, falando de forma bem prática, as 3 maiores dores do pequeno e médio empresário é essa: contrato, consumidor e trabalhista. E contrato tem contrato com fornecedores, com a parte até com os funcionários, tem vários tipos, né? Tem vários tipos de contrato. Hoje, dentro do direito empresarial, a gente não tem um valor exato dos tipos de contrato, mas passa de 60 contratos diferentes dentro da área empresarial. Porque, como eu disse, a área empresarial ela é muito dinâmica e tudo que não é proibido é permitido. Então, surge muita coisa que você inova no mercado. Surgiu um novo tipo de prestação de serviço, um novo produto, um novo tipo de sociedade. Eu posso fazer isso? Pode. Se a lei não proíbe, você pode. Então, hoje, a gente pode falar que tem muitos contratos. Contratos que você nem imagina, tem contratos que você nunca nem viu, né? Então, depende muito da operação da empresa, do tipo da atividade que ela desenvolve. Então, cada empresa pode ter aí, básico, 40 contratos para gerir toda a atividade empresarial dela. Contrato de prestação de serviço, contrato com fornecedores, contrato com o cliente, contrato com o colaborador, contrato com terceiros, contrato de parceria, infinitos contratos. E de sociedade também. Sim, e depois da pandemia, teve muitas pessoas que decidiram empreender no digital e criaram empresas, né? Só que sem nenhuma jurisdição, nenhum registro. Acho que até é comum, assim, pequeno empresário não pensa muito nisso quando está criando a empresa, né? Isso. Quais são os riscos, assim, até para essas pessoas que decidiram empreender somente no digital e não tem nada registrado? Então, tem diversos riscos, mas o que acontece? Nós temos 2 figuras, o empreendedor e o empresário, né? E o empreendedor é aquele que ele tem uma solução para o mercado, ele viu que dá certo, ele viu que mudou a vida dele e ele quer ir para o mercado com a solução. Então, ele tem uma visão muito de solucionar o problema dos outros. Isso é importante, é assim que surgem negócios. Mas chega num momento que ele tem que se tornar empresário. Então, o ideal é que ele levasse as 2 figuras juntos sempre, mas não é assim que acontece, né? Acaba que o empreendedor, ele tem a solução, ele vai para o mercado e muitas vezes ele acaba atraindo uma dor por não ter tido essa mentalidade empresária. Que a mentalidade empresária, no meu ponto de vista, é o que difere o empreendedor do empresário, é estruturar a base do negócio, é estruturar o setor jurídico da sua empresa, e mesmo que não tenha pessoas trabalhando. É estruturar a parte contábil, mesmo que não tenha pessoas trabalhando. Estruturar a parte financeira, mesmo que não tenha pessoas trabalhando. Então, o empresário, ele estrutura processos e ele entende a importância de burocratizar a empresa. Eu preciso, sim, ter um processo para isso. Eu preciso, sim, desenvolver como isso vai acontecer dentro da minha empresa. Qual vai ser o fluxo que isso vai ter dentro da empresa. Por que isso é importante? Mesmo que seja só eu, o dono. Só eu que trabalho aqui agora. Mas eu tenho que ter um protocolo para cada coisa. Bom, qual é o caminho que o cliente passa aqui? O caminho de vendas é esse. Beleza, vendi daí. Agora tem o processo de formalizar o contrato. Formalizou o contrato, vai para o financeiro. Formalizou ali no financeiro, emitiu o boleto, pagou à vista, vai para o contábil, que vai gerar um faturamento, que vai emitir uma nota. Então, tem que criar esse fluxo, né? Então, a gente precisa entender que tem que ter essas 2 mentalidades. O que muito vem acontecendo eu sou empreendedor, quero empreender e eu só quero vender. Só quero vender. Então, realmente, uma empresa precisa ser sustentável e vendas é que traz sustentabilidade. Mas você tem que ir um pezinho e voltar 2. Ir um pezinho e voltar 2. O que é esse voltar 2? É ir estruturando conforme a tua empresa vai crescendo, né? É muito mais fácil você organizar o que cresce do que você organizar algo que não tem faturamento também. Tem o outro lado. Tem pessoas que têm tanto medo de empreender, tanto medo de ser empresário, que ele estrutura tanto, planeja tanto, analisa tanto e não executa. Nunca toma uma decisão, não toma coragem de ir para o mercado. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu até fiz um teste na minha empresa sobre os perfis comportamentais, né? Para entender o que cada um ali para saber como que eles funcionam. E eu sou a única executora da minha empresa. Eu fiquei chocada, né, com o resultado. Falei, meu Deus... Tá explicado, né? Mas eu sofria muito antes, sem saber por quê. Eu queria que eles pegassem e fizessem algo sem eu ter que cobrar, sem eu ter que falar o tempo todo. Agora que eu entendi, falei, tá tudo certo. É eu mesmo que tenho que cobrar, mandar fazer. Faz isso mesmo. E é mandar mesmo, não é pedir, não é mandar. Eu tô falando pra você fazer isso agora. Porque daí eles entendem essa linguagem.
Eles não entendem a outra. Se der certo, você faz, ou você vai ter que fazer um dia. Não, é agora. Não é o perfil dela e ser proativo e fazer assim. Então, assim, eles têm que tomar esse cuidado de que, realmente, você vai pensar em empreender, tem que levar uma solução para o mercado, mas tem que estruturar essa base. E daí, atrai vários riscos quando você não estrutura a base de uma empresa. Risco de processo, risco de ter prejuízo financeiro, de você abrir uma sociedade sem ter noção exatamente do que cada um vai fazer e ter uma briga, fechar o negócio por conta disso. Eu já vi vários casos no meu escritório, né, que chega lá pra gente e já não tem mais o que fazer. Né? Não tem previsão no contrato social para a exclusão de um sócio. Aí vai para uma briga judicial, a empresa fica lá discutindo isso anos e anos, acaba incidindo na falência do negócio, porque chega num ponto que as pessoas já não conseguem conversar mais. Então, assim, para mim, a base inicial mesmo é o societário, definir bem uma sociedade, as responsabilidades e colocar isso no papel. E muitos falam assim, Jaque, mas precisa mesmo formalizar? Precisa. E daí agora eu vou contar para vocês um exemplo prático que aconteceu comigo e com a minha irmã. Eu sou da parte operacional, da parte técnica, jurídica, contábil, né? E ela é engenheira civil, né? Se formou na faculdade para ser engenheira. E ela não entende muito esses termos da área jurídica, da área empresarial, porque essa é a minha contribuição na sociedade. Mas ela teve um namorado, casou, e eu não me dou muito bem com o esposo dela por relação a valores, né? E um belo dia, uma pessoa chegou em mim e falou assim, Jaque, não sei se você está sabendo, mas em uma obra X de vocês lá na cidade tal, tá trabalhando o esposo da sua irmã, você sabia? Porque ela já sabia que a gente não se dava bem. Então, ele vive bem lá no canto dele e eu vivo bem no meu. E não é só comigo, é com a família inteira, né? Mas, enfim, eu sou a única que enfrenta os problemas de frente. Então, eu falei, olha, eu não tô sabendo, mas eu vou perguntar pra minha irmã. Chamei ela lá na minha sala, falei, olha, eu fiquei sabendo que tal pessoa tá trabalhando lá na obra, isso é verdade? Porque eu não tinha outra pessoa para colocar lá e coloquei ele, tá ajudando lá. Falei, olha, então eu vou falar para você, a partir de hoje eu não vou mais me envolver na parte operacional dessa obra, nem na gestão da mão de obra da obra. Qualquer problema que tenha lá é teu, mas eu vou analisar o financeiro e a execução disso. E essa é a primeira e última obra que ele trabalha com a gente. Nunca mais eu quero ele envolvido nos nossos negócios. Entendeu? Passou 15 dias, outra pessoa veio me falar, Jaque, não sei se você tá sabendo, mas fecharam uma outra obra lá na cidade e o esposo da sua irmã tá trabalhando. Eu chamei a minha irmã, falei, Jane, isso aconteceu? Não, isso não aconteceu, não. Falei, então tá bom. Passou mais uns 15 dias, outra pessoa veio me falar, olha, Jaque, eu tô sabendo que aconteceu, que tá executando uma obra lá, e o meu namorado tá trabalhando na obra, falou que ele tirou os funcionários da obra de vocês e levou para outra obra. Falei, não, mas então tem alguma coisa errada aí. Eu chamei a minha irmã na sala, falei, é a última vez que eu vou te perguntar, isso aconteceu? Você me fala agora, porque daí, se você não me falar a verdade, eu perdi a confiança que eu tenho em você. Daí ela falou assim, não, isso aconteceu logo depois que nós conversamos aquele dia, eu fui perguntar para ele, porque eu também não tava sabendo, e daí ele me falou, só que eu não sabia que jeito que eu ia falar para você. Porque eu sei que você tem um atrito muito grande com ele, eu não sabia como eu ia falar sem gerar um atrito ainda maior. E realmente isso aconteceu. Daí eu falei pra ela, olha, deixa eu te explicar. Tenho a minha mesa assim, né, ela é em L, puxei o contrato nosso, o contrato social e o acordo de sócios. Coloquei na mesa e falei assim, deixa eu te explicar como funciona uma sociedade. Funciona assim, assim, assado. Então, você é minha sócia, você não faz obra ou serviços em paralelo do escritório. Mas eu trabalho aqui das 8 às 6. Depois do horário eu posso trabalhar. Falei, não pode. Você não é colaboradora da empresa. Você é sócia da empresa. Você não abre concorrência contra mim, contra a nossa empresa. Qualquer serviço que você faça no âmbito da construção civil, vem para o escritório. É o escritório que faz, é o escritório que fatura, é ele que recebe e é ele que divide. Deixa eu te explicar de uma forma mais clara para você entender. Nós temos o escritório matriz aqui, a advocacia, e temos uma filial em Lunardelli. E o Matheus trabalha em outras prefeituras, eu também. Então o Matheus vai lá, fecha um cliente em São Pedro do Ivaí e ele recebe sozinho aquele valor e não passa para o escritório. Você acha justo? Não, Deus me livre, não acho justo. Vocês é uma sociedade, tem que vir para o escritório. Falei, é a mesma coisa nós duas aqui. Se o Matheus pega um cliente lá fora e não passa para o escritório,
ele está fazendo o quê? Está concorrendo com o nosso escritório. Então, quando a gente é sócio, a gente abre mão de outras coisas para desenvolver a sociedade. Então, é isso. Ó, aqui tem uma cláusula de não concorrência. Você trabalha em tempo integral para a sociedade. Você não faz concorrência. Ela não sabia nem o que era a concorrência. Eu tive que explicar para ela. Então, ela poderia ter me dado outro problema, e não era por conta da minha irmã, por conta do esposo dela. E ficou muito claro para ela ali. Mas eu tinha uma base para falar com ela sobre isso. Daí eu falei para ela, você tem duas opções. Ou a primeira, ou você entende o que é uma sociedade, você não trabalha em lugar nenhum na construção civil fora do nosso escritório, ou eu estou te liberando para você abrir o teu negócio com o teu esposo. Né? Para mim não serve outro tipo de sociedade. Mas se você não sabia, porque realmente ela não sabia, né, como funcionava uma sociedade, o que podia, o que não podia fazer, estou te explicando aqui agora. Falei, agora fica para você tomar a decisão. Era uma sexta-feira. Falei, na segunda-feira você me explica o que você quer para sua vida. Aí na segunda-feira ela chegou e falou assim, olha, eu não tinha entendido dessa forma, que eu estava sendo desleal com você, mas eu fiquei pensando e refletindo no final de semana e você está certa. Né? Eu não quero encerrar a nossa sociedade, eu acho que a gente se dá muito bem junto. Né? O Matheus, ele não tem compromisso com nada, ele não sabe gerenciar negócios, e eu não vou abrir mão disso tudo aqui por conta disso. Até te peço desculpa se você, né, desconfiou de mim de alguma forma. E ali ficou muito claro para mim que até com o pai e com o irmão você tem que ter contrato bem formalizado e bem explícito. E eu tive outro problema também. Eu contei para vocês que nós abrimos a Acervo em 3. A minha irmã, uma arquiteta e eu. Sim. E chegou um belo dia, né? A gente já tinha mudado de escritório, já tinha aberto a construtora. Eu chamei elas para conversar, referente à nossa contribuição e a participação de cada um na sociedade. E eu vim ali trabalhando há um bom tempo já, em torno de 6 meses, conversando, estruturando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu tomando todo o cuidado do mundo para não interferir nas áreas delas. Mas eu estava vendo que não ia dar certo, que não estava dando resultado. Aí passou mais 6 meses, inteirou um ano, e eu falei com elas, falei, olha, eu cheguei no meu limite hoje, não dá pra gente ficar esperando a boa vontade de cada um aqui fazer alguma coisa. A Jaine fala que isso não é responsabilidade dela, a Dani fala que não é dela, e daí? Eu fico ali, eu não sei das áreas técnicas de vocês, eu não sei quem tá certo e quem tá errado, então não dá, não funciona. Então vamos conversar aqui, vamos ser claros. Tá aqui o nosso contrato social. Aqui foi as atribuições de cada um que nós decidimos que cada um ia desenvolver. Eu vejo que as duas não estão desenvolvendo o que vocês se comprometeram. Uma joga nas costas da outra. Então a gente só tem uma opção aqui. Ou vocês vendem a parte de vocês da sociedade para mim, ou vocês vão entrar de verdade dentro da sociedade. Não tem outra opção porque eu não aceito a minha empresa morrer. E daí elas falaram assim, bom, eu concordo com você. Eu acho que do jeito que tá não dá para continuar. Vamos analisar a proposta. Fiz uma proposta para as duas, para comprar as cotas das duas. Elas continuariam trabalhando na empresa, mas quem tomaria as decisões seria eu. A partir daquele momento, elas teriam que cumprir o horário, se comprometer com o que eu iria pedir, porque eu seria a única dona. E eu aguardava uma resposta delas até na outra semana. Chegou na outra semana, as duas sentaram na minha sala e falaram assim, olha, eu vou sair da sociedade. Uma falou, eu vou sair da sociedade. E a outra falou assim, eu vou entrar na sociedade. Eu vou entrar de verdade. Foi a minha irmã. Falei, tá de acordo? Você que tá saindo? Dela ficar? Porque pra mim vocês são sócios iguais. Não é porque ela é minha irmã, não. Cada um, se tiver que pagar as cotas, eu vou pagar igual de cada uma. Se for ficar, vai ter que trabalhar e eu vou cobrar igual. Ela, não, pra mim eu concordo em sair e continuar trabalhando aqui, porque eu não tenho perfil hoje para ser sócia, eu não tenho o conhecimento e a experiência que eu preciso para ser sócia. Você tá certa, porque você é muito clara e transparente. Todo mês você mostra resultado, traz os números pra gente analisar. E eu acho que para mim hoje, no meu momento, em relação à parte financeira, eu quero ser colaboradora da empresa. Isso já tem quase 3 anos. Ela é colaboradora da empresa até hoje. Legal. Trabalha muito bem isso, mas assim, por eu ter um contrato com as duas, eu tive isso muito claro para conversar com elas e para não criar atritos maiores. E a minha irmã, de fato, entrou dentro da sociedade. Hoje eu consigo sair de lá, deixar ela organizar sozinha, gerenciar pessoas. Esse começo de semana era o dia de pagar os colaboradores, ela mesma pagou. Então, assim, hoje eu consigo
estar aqui, consigo gerenciar mais negócios, consigo ajudar o Jorge, consigo ajudar outros empresários que a gente tem como clientes, participar do negócio deles, né? Porque eu acredito que um advogado bom, um contador bom, tem que participar do negócio para entender a demanda do cliente. Então é por isso que eu venho para cá. E é porque eu tenho sócios realmente de forma tranquila, porque eles entenderam o que é uma sociedade e a gente tem isso num papel. Então, se eu pudesse dar essa dica para qualquer empresário que está começando dentro de uma sociedade, é a estrutura. Porque você nunca sabe quando vai dar problema. Pode ser o seu irmão, pode ser o seu pai, você vai ter conflito. Porque são pessoas que pensam diferente, que têm histórias de vida diferentes, né? E todo o conhecimento que eu passei na vida, minha irmã nunca passou. A visão que eu tenho do negócio, ela não tinha. E depois que eu encerrei essa sociedade e ela ficou, eu comecei a tomar decisões sozinha. Porque daí, naquele momento, eu tirei uma da sociedade, reestruturei as decisões e falei para ela, a partir de hoje, só eu tomo decisão aqui dentro. E você vai ser sócia nos lucros. Ou, né... Mas nos lucros, porque se deu prejuízo, eu sei que a responsabilidade é minha, porque fui eu que tomei as decisões. E daí ela falou, não, tudo bem. E hoje ela fala, ainda bem que você tomou essa decisão lá atrás, e não foi fácil, viu? Eu tenho que chegar e falar para elas, eu não quero mais ser sócia de vocês. Nossa. Não tá mais funcionando. Então eu sempre fui muito assim, preciso falar, ninguém vai falar por mim, eu vou ter que falar. E eu já tive vários problemas, né? Eu sou um case meu de histórias para contar. Na construtora eu também tive um problema com um construtor. Lá no começo, quando a gente começou a construir, a gente empreitava a mão de obra, contratava, né? Porque eu ainda não tinha estrutura de demanda de obras e de serviços para ter uma equipe própria. Então eu fazia contratos de empreita com construtores, eles trabalhavam para mim. E teve um construtor que me deu muito trabalho, muito trabalho. Ele cobrava uma coisa que ele não tinha direito de receber, porque a gente trabalhava por medição, e culturalmente o chefe de obra, o mestre de obra, ele é acostumado a ir trabalhando por semana e recebendo, independente da medição, eles não têm controle nenhum do custo total da obra. E lá nós trabalhamos isso de forma profissional, nós temos cronograma de obra, nós trabalhamos por medição, nós temos um sistema construtivo que tem orçamento, então tudo é muito milimetricamente calculado, eu não tenho erro de orçamento. E nem erro de cronograma. Até as chuvas estão previstas dentro do cronograma. E ele não tinha uma facilidade de entender muito bem isso. E foi desgastando toda a equipe ali, né? A minha irmã, as outras engenheiras que trabalham com a gente, o pessoal. Aí chegou um belo dia que eu mandei um áudio para ele e falei, olha, lembra o dia que eu fechei negócio com você? Que você assinou o contrato lá na minha sala, te expliquei como que era a condição de pagamento, como que era o trabalho, que você tinha que seguir o projeto, que você tinha que escutar o time técnico do escritório, você não ouve, tem que refazer trabalho, já é a segunda vez que isso acontece. Eu não fiz um contrato de enfeite com você, é para seguir o contrato. Conforme as medições eu vou te pagar, você fica me cobrando como se eu te devesse. Isso me incomoda, porque isso é um valor muito forte meu. Não gosto de dever para ninguém, eu não gosto que ninguém me cobre. E daí ele nem me respondeu, mandou um áudio pra minha irmã. Nossa, já que foi grossa comigo, não sei o quê. Não. Eu nem falei mais nada. Aí no outro dia ele mandou mensagem de novo pra minha irmã, cobrando que ele queria receber, que tinha gente pra pagar. E a gente sempre pagou. E pra ele a gente fez até uma questão diferenciada, que é dar 10% do valor total antecipado. E eu nunca faço isso pra nenhum construtor, né? Sempre pago por medição. E daí eu vi que não ia dar certo. Falei, Jaine, chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Ele chegou lá, sentou lá na minha sala. Peguei o contrato dele e falei, tá aqui o contrato. Lembra que a gente conversou? Lembro. Tudo isso, lembro. Mas que não sei o quê, eu tô precisando. Ele falou, não, sabe esse contrato? Rasguei o contrato na cara dele, assim. Então, a partir de hoje, você não trabalha mais com a gente, nunca mais você vai trabalhar. Falei, eu te expliquei isso lá atrás. Você já vem incomodando o time aqui há muito tempo. Eu te mandei mensagem aquele dia, você não entendeu. Falei, então eu acho que a gente não tem condição nenhuma de trabalhar. Eu já pedi pro financeiro fazer o fechamento da tua obra, fazer a medição, já me passaram até a diferença, daqui a pouquinho vai estar na tua conta. Dá uma diferença de R$2.000 e poucos do que ele já tinha executado, que não tinha sido pago. E a gente nunca mais trabalha junto. Ele passou 20 dias depois disso, mandando mensagem pra minha irmã. Jaine, pelo amor de Deus, conversa com a Jaque pra gente voltar a trabalhar, eu preciso trabalhar. E aquilo foi um aprendizado muito grande. Pra mim, realmente preciso ter contrato. E pra todos os empreiteiros que trabalhavam comigo. Não posso pisar na bola com a Jaque, porque ela vai rasgar meu contrato mesmo. Né? Porque se eu combinei algo com você, eu vou seguir até o fim, nem que saia sangue. Eu falo isso no escritório. Se você promete algo pro cliente, nem que saia sangue a gente vai entregar. Se você prometer um prazo de projeto, vocês se virem. Não estou mandando vocês prometer nada, não. Então, vocês sabem o trabalho de vocês, a organização, o fluxo. Se passou um prazo menor do que vocês conseguem entregar, vocês vão amanhecer dentro desse escritório, mas vocês vão entregar.
Então, o contrato, estabelecer isso de forma muito organizada, te protege muito. Te faz tomar decisões melhores, mais assertivas. Porque eu sabia que ele ia dar problema. Eu já tinha errado 2 vezes no início da execução, né, na parte da fundação da casa. Imagina, na hora que chega no acabamento, que é o que o cliente mais vê dentro da casa, né? Então, eu falei, é melhor encerrar o contrato aqui. Então, assim, o empresário, o empreendedor, toma decisões difíceis o tempo todo. Se você tem uma estrutura contábil jurídica boa, as decisões ficam muito melhores, muito mais assertivas. E você sabe que lá vai dar um problema na frente. E, às vezes, o empresário ou o empreendedor, ele quer empreender e não quer cuidar dessas áreas. Isso é chato. Por que eu tenho que cuidar disso? Eu não quero ter que ver isso. Mas, enquanto você não consegue ter pessoas para resolver isso e para te ajudar com isso, você vai ter que fazer. O empresário, ele realmente é generalista, né? Imagina se eu falo para você, eu não gosto de vendas. Eu não ia vender. Sim. Eu não gosto do marketing. Tá, e daí a sociedade está caminhando para um universo digital. E daí? Você vai ficar para trás. Então, tem que ter paixão por negócios, tem que ter paixão por empreender. Daí você consegue mitigar essas coisas aí também. Caramba. Essa parte, uma coisa que eu fiquei com curiosidade, a parte de gestão de projetos é mais a sua irmã que acaba tocando, porque em obra e tal, essa é uma parte muito importante, né? Eu acho que todos os seus projetos, assim, você dá uma atenção especial para essa parte de tudo sair no prazo, de tudo ficar certinho, o que é uma coisa que não é tão comum nesse mundo ainda, né? De construção é um diferencial muito grande, assim, você seguir os prazos de verdade. É um diferencial muito grande e é a principal dor que eu vejo em relação a contratar uma construtora e contratar um escritório de projetos. Na verdade, não é uma dor, é uma objeção, né? Qual é a principal objeção dos clientes? Prazo, cumprimento. Por quê? Tá todo mundo cansado de falar que vai fazer uma obra, o construtor falar vai 1 ano, leva 3. Vai custar tanto, custa 3 vezes mais. Então, é algo que a gente entrou dentro do mercado prometendo pra gente, nós nunca vamos fazer isso. E tem condição de fazer diferente. O que acontece é que, geralmente, as construtoras são abertas por engenheiros, e a faculdade de engenharia ensina você a ser engenheiro, e não ser o dono do negócio. Muitas faculdades de advocacia te ensinam a ser advogado, e não o dono do escritório. E acontece com todos os outros cursos, né? Então, como eu tenho essa formação muito voltada para empresas, somou muito com a minha irmã. Ela cuida muito bem dessa parte operacional da engenharia, né, de cronogramas e de orçamento. Então, a gente tem uma plataforma que nós utilizamos lá hoje, que chama Cienge, é a maior plataforma de construção civil do Brasil, que está há quase 40 anos no mercado. E nós fazemos tudo por ela. E aqui eu falo para vocês, mais uma vez, o empresário que se destaca no mercado é aquele que não desiste, que é persistente. Semana passada eu recebi um prêmio lá na minha cidade por Mulher Empreendedora do Ano. E a minha irmã repostou falando que tinha orgulho de mim e por eu ser tão persistente. Eu acho que é uma das minhas características mais fortes, ser persistente e não desistir. E quando a gente trouxe o Cienge para dentro do escritório, eu tive uma objeção muito grande de todo mundo, do time inteiro. Porque ele é um sistema que dá trabalho para você criar uma base dele. E quando eu fui contratar, eu que falei diretamente com o time de vendas do Cienge, né, com o comercial, ele falou para mim, olha, esse sistema aqui, ele só vai funcionar se você não desistir dele e fazer seu time utilizar. Eu falei, deixa comigo, isso é comigo mesmo. Se tem algo que eu só vou em fazer, é isso. E várias vezes, mas isso não funciona, porque isso demora demais. Não importa, não quero saber, vai fazer lá dentro. É desse jeito que tem que ser feito para isso, gerar a informação que a gente precisa. Então, se você vai comprar um insumo, tem que fazer a ordem de compra. Mas tem que fazer a ordem de compra, depois tem que lançar a nota tem que fazer tudo isso. Porque a ordem de compra traz a obra vinculada, traz a unidade do material que você está comprando e vai conectar com o orçamento que a gente orçou. Porque no final eu tenho que olhar o orçamento planejado e o orçamento realizado e ver onde deu erro. Para as próximas obras não acontecer, para você começar a mitigar. Então os números, eles te indicam tudo. Você tem que saber olhar os números, né? E passei por isso por muito tempo. Agora não, agora eles entendem. Nossa, que bom, né? E ano passado eu e a minha irmã fomos no evento do Cienge, que chama Constru Summit, que é o evento onde eles trazem tecnologia e inovação da construção civil, que é em Santa Catarina. E nós fomos a primeira construtora que iniciou com o Cienge, né? Geralmente as construtoras estão há anos no mercado trabalhando, não está dando resultado e não sabe por quê. Deve ir atrás de uma solução tecnológica. Eu contratei o Cienge 8 meses antes de construir a primeira obra. A gente implementou, treinou o time, elas fizeram vários orçamentos dentro da empresa
E eu deixava assim, elas bem com medo. Se tiver erro nesses orçamentos, vocês estão mortas comigo. Comprei livro para elas lerem sobre orçamento. A minha irmã começou uma pós-graduação de como fazer planejamento e orçamento de obra, né? Porque ensina muita prática, mas não ensina a técnica, né? A técnica ela precisa ser bem feita. E nós nunca tivemos um erro no orçamento. Tem assim, eu orcei 10 metros de areia, comprei 11, mas eu diminui outra coisa lá. Então, isso acaba que tem essa flexibilidade dentro do orçamento, mas todos os nossos orçamentos, de forma global, eles fecharam. E com um resultado positivo. Nosso lucro, assim, na primeira obra foi inacreditável. E eu estava preparada financeiramente, psicologicamente e processualmente para errar em 10 obras. E nós acertamos na primeira. Mas eu percebi que elas tinham tanto medo de mim, tanto medo, né? E eu acreditava tanto nelas. E elas tentaram fazer isso da melhor forma possível. Então, elas treinaram, fizeram 10 orçamentos com o pessoal implementando, ensinando. E daí fizeram o primeiro. Então, assim, eu falo que uma das coisas que eu mais me sinto satisfeita em falar é do resultado. Mas não é no resultado dessa obra, é do resultado do processo dessa obra. Da evolução que o meu time teve, da evolução que elas tiveram e do resultado final de ver, assim, que elas viram que é possível. E que faltava alguém acreditar nelas, porque eu sou muito de pessoas, mas eu tenho um jeito um pouco peculiar de mostrar que eu amo, né? Mas elas falaram depois pra mim, por eu não desistir, por eu acreditar nesse processo. Então, eu sempre fui muito persistente em definir processos, né? E eu sou muito rígida com isso. Olha, tem um processo, tem que seguir. Porque se você abre mão disso, eu sei que vai virar um efeito bola de neve no restante. E eu desenvolvi muito processos a vida toda, em todos os lugares. Lá no escritório tem um fluxo de processos que o projeto tem. O projeto arquitetônico, o projeto de interiores, tem o fluxograma dele. Só começa aqui, vai para cá, aqui desce para o financeiro, aqui sobe para o jurídico, aqui vai para o pessoal desenvolver o layout, do layout vai lá para a engenharia desenvolver o elétrico e o hidráulico, depois volta para desenvolver tal parte aqui, volta e vai indo, sabe? Então elas sabem como desenvolve. E o prazo também, por conta disso. Porque todo mundo fala, cara, mas engenheiro não respeita prazo, arquiteto não respeita prazo, o construtor não respeita prazo. Eu coloco isso nos contratos, né? Coloco marca de produto que nós vamos usar, porque eu não tenho medo, porque é isso que nós usamos, né? A gente constrói média alto padrão, então é só produto de primeira linha. Já tive cliente, que dá para fazer um preço menor? Pode usar produto de segunda linha? Não, porque vai interferir na qualidade do nosso serviço. E eu não abri a construtora para fechar na primeira obra. Eu abri para ela passar para os meus netos, né? Então, eu quero ter uma qualidade sempre. E para eu ter essa qualidade, tudo tem que estar conectado, inclusive a qualidade dos produtos que é utilizado. E tudo isso só acontece se tiver processo. Se você não tiver processo, você não consegue escalar, você não consegue aumentar a demanda, você não consegue mapear os problemas. Começa aí também. Então, você não sabe onde você está errando. No X-Business, eu encontrei vários construtores lá, donos de construtora, e me falaram, Jaque, eu estou tendo problema aqui, assim, assim, assado, e eu não sei o que eu faço para resolver. Eu não sei mais o que eu faço para fazer isso dar certo. Eu falei, tá, qual que é o teu problema? Olha, eu tenho um monte de obra, tenho faturamento, e eu não tenho resultado. E eu já contratei um escritório contábil, um jurídico para me ajudar e eu não estou tendo resultado. Falei, tá, então se você tem um escritório contábil bom, um jurídico bom, você tem faturamento, você tem obra entrando dentro do teu escritório, sabe onde está o teu problema? No orçamento e no cronograma. Muito provavelmente você está comprando material, pagando antes de receber. Então, o teu fluxo de caixa já deve estar ruim. E o teu orçamento, que é o mais importante. Às vezes você estima um orçamento global, você olhar as unidades construtivas de forma separada, e você acha que você vai ter lucro, mas você não tem. Qual é a base de dados de preço que você usa? O Sinap. Eu falei, tá usando errado. Por quê? Porque o Sinap ele pega uma base geral do estado do Paraná. O valor da tua cidade é diferente lá de Foz do Iguaçu, aquele produto X. Vai dar uma diferença muito grande. Nossa, mas eu vou ter que cotar isso na minha cidade para fazer um orçamento? Vai. Você vai ter que cotar.
Falei, nós fizemos isso e fazemos isso todo dia, até gerar uma base de dados sólida. Porque daí, depois que você faz ali 20, 30, 40 orçamentos, dentro da tua cidade, onde você cota, e não tem uma alta muito grande, né, dentro dos produtos da construção civil, você tem parâmetro. Você pode só pegar dentro do sistema, ele vai gerar para você uma cotação automática dentro da tua realidade. Porque se você compra matéria-prima em Campo Mourão, é em Campo Mourão que você tem que cotar. E não lá em Voiporã. Entendeu? Porque às vezes, eu tenho uma pedreira lá, a pedra para mim é muito mais barato do que é para você. Então, não faz sentido. Nossa, mas vai dar muito trabalho, vai. Eu tenho 2 estagiários que trabalham só na parte de compras, cotando, ligando, lançando dentro do sistema que faz a ordem de compra, que lança a nota fiscal quando chega. E ninguém dá valor nisso. Entende? Às vezes ele fala, Jaque, mas eu vou aprender a fazer obra desse jeito. Vai. Falei, meu filho, um dia você vai me agradecer por eu estar te ensinando a fazer parte isso. Mais importante. É uma das partes mais importantes. Eles vão em obra também, aprendem projetos, né? Mas o compromisso deles é com isso. E eu falo para eles, não é porque você é estagiário, você não tem comprometimento aqui, não. Eu vou cobrar de você igual eu cobro de todo mundo. Então, o processo é muito importante e é algo que precisa ser feito e estabelecido. É difícil no começo, é difícil criar a cultura de processos, a cultura de fazer tudo bem, certo, sempre. Mas depois que você desenvolve essa cultura, e daí tudo é cultural, né? Dentro da empresa, o mais forte é a cultura. Você percebe que o mundo é pequeno perto dos resultados que você vai ter. Mas tem que estar disposto a pagar o preço de doer e de ver gente desanimada, gente que não acredita. Às vezes você vê o olhar do outro assim que isso aqui não vai dar certo. E é isso, é não desistir, é ser persistente mesmo. Nossa, tem que ter uma mentalidade muito forte, né? O que você recomenda para que desenvolva esse tipo de mentalidade? Se conhecer. O autoconhecimento é o que te traz força, que te traz poder. Eu falo, o conhecimento é o maior minimizador de risco, por quê? É com ele que você consegue tomar decisões. Então, se você acha que em algum momento algo vai te bloquear, vai te paralisar, você precisa se conhecer para quando aquilo acontecer, você não parar. Nada é perfeito. Os meus negócios não são perfeitos. Eu tenho problemas todos os dias. Mas eu estou mentalmente preparada para saber que eles vão acontecer e que eles precisam acontecer. E os erros faz parte do processo. Eu preciso que eles errem para a gente falar, olha, isso aqui é algo que nós aprendemos que não dá certo. E hoje o teu diferencial é que você já passou por muita coisa, né? Muitos erros, né? Na prática é isso. Assim. Na prática é isso. Você erra e você vê os outros errando também. Então, não espera acontecer só com você. Você já viu que o outro errou? Resolve antes. Legal. Mas o conhecimento, ele traz essa segurança e essa forma de tomar decisão fácil. Porque as pessoas têm dificuldade de decidir. É difícil decidir. Mas se você traz isso de dentro, né? Você sabe de onde você veio, para onde você quer ir, você se conhece, você sabe a qualidade que você tem, o potencial que você tem, e que tudo que você quiser você consegue, aí você vai. Entende? Porque eu tenho dias que não é bom. De 30 dias no mês, 28 são bons, 2 é ruim. E é assim mesmo. Né? Eu tenho 2 dias ruins no mês. E eu sei que aquele dia eu quero desistir, eu não quero, né, voltar para o escritório, eu fico em casa se for necessário, mas eu sei que no outro dia eu vou voltar animada, que tá tudo bem, tá tudo certo. E que eu sei por que eu tô fazendo aquilo, né? Aí você também tem que ter propósito, tem que ter missão. Porque quando você acredita no que você faz e por que você faz, tem que ser um motivo genuíno, aí você entende por que que dói, por que que pesa, tem dias, né? Porque você tá lidando com sonhos e com pessoas o tempo todo. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele carrega o sonho de muitas pessoas junto. Então tem que ter isso também na mente, para ser forte. Muito legal. E o empresário que precisa de ajuda na parte jurídica, contábil, o que você indica, assim? Geralmente é muito melhor você contratar uma empresa, porque talvez em algum momento vale a pena ter um profissional interno e tal, mas o que você indica porque pra gente é um pouco, a gente às vezes, né, acho que pelo menos no nosso caso, né, eu acho que com a sua palestra e tudo mais, está ficando cada vez mais claro da importância, né, de padronizar. A gente, quando precisa algumas coisas, consulta alguns advogados e tal. Mas eu venho vendo, né, a importância de você ter sempre uma assessoria ali mais constante para prevenir várias coisas. Então, o que você indica para o empresário para ele ficar atento assim nessa parte? Eu fujo um pouco da curva, né? Porque eu gosto de negócios e eu faço as 2 áreas mais técnicas de negócios, né? Que é contábil e jurídica. Então, assim, se você não é contador, se você não é advogado e você
tem um negócio, quer que ele tenha sucesso, que ele tenha futuro, que ele tenha um crescimento, você vai ter que estruturar essas duas áreas. Então, eu aconselho, realmente, contrata uma assessoria jurídica e contábil, mas não só um escritório contábil para emitir dados no final do mês e mandar os olerites do teu funcionário, um escritório que atenda a demanda real da tua empresa, né? E a gente tem muitos profissionais assim no mercado, que vai te ajudar a tomar decisões assertivas, que vai te fornecer dados que são importantes para tomar decisões mesmo. Então, a gente tem os dois lados em todas as profissões. Muitos têm restrição com o advogado. Ah, mas o advogado fala algo que eu não entendo, tem uma soberba muito grande. Tem, isso é um fato. A grande maioria de advogados é assim. Mas tem muitos advogados hoje no mercado que já entendeu. Geralmente, advogados da área empresarial não têm essa restrição com a parte operacional da empresa. Não traz essa parte técnica jurídica tão aflorada. Fala a linguagem mesmo que o cliente entende, o que é importante para os negócios dele. Então, se você está querendo empreender ou tem um negócio que está iniciando, contrate um escritório bom e esteja disposto a entender a importância e o valor daquele escritório que se disponibiliza a gerar informação de relevância para você, que demonstre indicadores na prática. Por quê? Isso só acontece se você fornecer informações. Então, tem que fornecer. E daí, muitos escritórios, né? Eu já dei palestra para vários contadores, falaram, mas Jaque, o maior problema está no empresário. Ele só quer que eu gere o olerite e o DAS, ele não quer me dar informação. Eu falei, olha, vocês têm que aprender a filtrar as pessoas também. Eu tenho certeza que todos os meses vocês perdem clientes porque você não entrega algo a mais para aquele cliente que quer algo a mais. Né? Eu abri o escritório contábil porque nenhum escritório queria me atender na minha necessidade. Então, a pessoa que eu contratei, que eu venho formando todos os dias, é uma pessoa que não tinha experiência nenhuma, ela não tem visto de nenhum escritório. Ela se formou em contabilidade, os dois, né, que trabalham hoje lá internamente comigo, que gerencia a parte estratégica do negócio junto comigo. Eu formei os dois para fazer o que eu queria que eles fizessem. Olha, não é só mais uma empresa. Você tem que ajudar o empresário a tomar as decisões certas. Por que que ele está, né, tendo um déficit aqui? Onde está o problema? É no custo fixo, é no variável, é no valor de venda que está errado, é na margem do produto que está baixo por conta de alguma coisa aqui no meio. Vocês precisam ajudar ele a ver isso, porque ele não consegue, ele não tem essa base técnica, ele não passou num curso de contábeis. Legal participar mais do negócio mesmo, Participar. Né? Oh, legal e uma coisa que eu perguntei nessa palestra que eu dei para os contadores, quem aqui já foi no negócio do seu cliente? Foi lá perguntar, foi lá entender, pergunta da atividade. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Eu não tenho nenhum cliente hoje na advocacia onde eu não saiba do negócio do meu cliente. E é por isso que eu falo que o advogado empresarial tem que ser apaixonado por negócios. Porque você vai ser apaixonado por vários negócios. Todos eles têm que fazer sentido para você. Todos eles. Porque é a vida daquela pessoa. É um sonho de empreender que está ali. Né? É o sustento dessa família de anos que está ali. E de outras famílias também. Então, eu acho que realmente tem que fazer algo que gosta para você fazer isso da melhor forma possível. Para você não ser só valor, preço no mercado, para você ser valor. E algumas pessoas confundem muito isso, né? Principalmente o advogado. Então, ele tem que entrar dentro do negócio da empresa, tem que ir lá falar com o cliente. Às vezes, quando eu vou fazer uma reunião inicial, eu percebo que alguns clientes acham que eu sou muito invasiva. Eu falei, olha, gente, desculpa por perguntar tanto, mas eu preciso entender a prática. É o dia a dia que me interessa. Ah, eu quero um contrato de prestação de serviço porque eu não quero ter colaborador. Tudo bem, eu posso fazer um contrato de prestação de serviço com você, para você, né, fazer com o seu colaborador. Mas se na prática, no teu dia a dia, ele não é um prestador de serviço, ele é um colaborador teu, esse contrato não vai te proteger. Não vai adiantar em nada. Aí você cobra ele, ele é subordinado a você, você tem a não eventualidade, você tem o pagamento mensal de forma fixa do salário, ele é um funcionário seu. Então, é o dia a dia que me interessa. Eu preciso mapear o dia a dia para te proteger de riscos. Não adianta pegar um papelzinho e colocar as informações que você quer que os outros acreditem. Porque dentro do direito a gente tem isso. Tudo bem, você pode ter contrato, mas o que de fato acontecia era isso, né? O papel, ele adianta o processo, né? Por isso que eu gosto de ter tudo muito organizado documentalmente. Olha, um prestador não cumpriu comigo num serviço, eu pego e executo o contrato dele, vou direto para o processo de execução.
Dentro do direito, a gente tem 2 tipos de processo. O de conhecimento e o de execução. O de conhecimento tem que passar por toda aquela parte de audiência, ouvir testemunha. Ele é muito mais demorado, ele é muito mais custoso. O de execução, eu tenho um título executivo que eu vou direto para execução. Eu realmente fiz um negócio aqui, a pessoa está me devendo, ela tem que me pagar. Então, você já vai direto para o pagamento. Então, ele encurta anos aqui. E a gente tem os 2 tipos. Eu tenho direito nos 2? Tem. Só que a diferença vai ter que passar por essa dor muito maior e por um prejuízo muito maior financeiro. Né? Então, não quer dizer que você não vai ter processo. Às vezes você vai ter, mas você não vai ter prejuízo financeiro. Então, a gente precisa, e aqui eu falo para todos os empresários, inclusive advogados, contadores, você precisa entender que você precisa gostar do que você faz para você entregar o seu melhor, para você se doar para os outros. As pessoas me perguntam, o que você faz da vida? Eu falo, eu soluciono os problemas. É isso, eu não tenho profissão. Porque onde eu estou, eu soluciono problemas. E eu atraio isso para mim. A partir do momento que eu falei, olha, eu vou te ajudar, eu vou resolver teu problema, não é teu mais, é meu. E como que você vai resolver problema, ajudar o outro se você não gosta do que você faz? Se você não gosta do que o cliente desenvolve? Eu já tive um cliente que eu tive que abrir mão dele. Porque a gente explicava uma coisa para ele que o negócio dele não era legal, ele não entendia. E como que eu vou entrar dentro do negócio do cara, ajudar ele, se nem eu acredito no negócio dele? Né? Se eu não vou me doar o máximo que eu posso? E ficou algo muito insustentável. Ele falou assim, pelo amor de Deus, vai me deixar? Eu falei, vou. Eu vou. Foi uma única vez que isso aconteceu. Mas acontece também. Às vezes a gente tem que falar não. Já falei não para várias obras. Né? A pessoa queria construir, eu não tinha um time técnico para fazer. Falei, cara, eu não vou assumir tua obra porque eu não tenho pessoas hoje para executar. Então, você tem que saber. Às vezes você vai ter que falar não, porque o que você fala não hoje é o que vai te trazer resultado no futuro. Senão você vai se queimar. E muitos, quando estão começando também, querem abraçar o mundo. Vender, 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 vender. Esquece do resto. Esquece da qualidade, de entregar o básico, bem feito. E é onde queima o nome, queima a empresa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. E modelos de parceria? Que tipo de modelos geralmente? Eu achei, nossa, agora eu vou começar a buscar advogados e contadores que entrem no meu negócio e entendam mais. Muito legal esse conselho. E a parte de tipos de modelos de trabalho, acho que o contador, pelo menos o padrão que eu conheço, é um FII mensal ou alguma coisa assim. A parte jurídica também geralmente é nesse modelo? Ou é por horas? Como que funciona? Depende muito, né? Mas nós trabalhamos com as 2 modalidades. Tanto mensal, a gente fornece o serviço de assessoria e consultoria jurídica, como em casos individualizados, isolados, né? Geralmente em processos judiciais a gente vê muito mais os casos isolados. Mas hoje a gente vê uma demanda muito grande para o preventivo, porque o judiciário está muito moroso, está caro e leva uma eternidade para se resolver conflitos lá dentro. Então a própria advocacia ela vem mudando muito isso. Os jovens vêm mudando isso, né? Os jovens advogados. Por que levar tudo para o judiciário? Coisas que a gente pode resolver numa conversa, num acordo, mostrar os 2 lados. Porque sempre vai ter 2 lados. E os 2 às vezes vão estar certos. E a gente precisa chegar num consenso. E muitos advogados saem da faculdade pensando só no litigioso. E a gente tem um universo enorme no preventivo, no extrajudicial. E é pouco explorado. E isso é algo que a gente precisa entender agora, fazer agora. Então, a gente tem as 2 modalidades, tanto o escritório contábil quanto o jurídico, de ter serviços pontuais, individualizados, como assessoria e consultoria também, que você paga mensal e tem esse acompanhamento. Todos os escritórios trabalham assim? Não. Né? Depende muito do escritório. Eu acredito no processo de consultoria e acompanhamento, porque é esse que dá certo. É ele que está o dia todo, o tempo todo, na tua empresa, analisando o processo com você. Então, coisas do dia a dia que a gente não imagina que pode gerar um problema contábil, tributário e jurídico, é onde acontecem os problemas. E é muito mais barata a consultoria do que você esperar um processo judicial e ter um reflexo financeiro muito maior. E se você analisar, bom, eu vou precisar estruturar a minha empresa de forma jurídica hoje, eu vou pagar uma consultoria por 12 meses, que você gaste aí 30 mil no ano, em um processo só trabalhista você vai gastar isso. Em um processo só. E você passou 12 meses tendo um acompanhamento jurídico, onde as pessoas te ajudaram a organizar teu negócio e que deu base para você crescer. E você vai crescer tanto que às vezes você vai ter que continuar com essa pessoa, porque você tá indo para outros lugares, para outros mercados, fazendo novas parcerias. E daí você não se vê mais sem aquilo.
né? E é um investimento, faz parte, é um braço da sua empresa. E todas as empresas grandes têm ou um escritório jurídico e contábil dentro da própria empresa, ou tem uma consultoria. Porque o teu negócio está em expansão, ele vive crescendo, ele vive se atualizando, né? Como a gente bem colocou aqui do digital. O digital, ele é um novo mercado, é um novo modelo de negócio que muitas pessoas estão investindo. E tem como eu me precaver, mapear todos os riscos? Não, nunca vai ter em negócio algum. Muito menos no digital, que a gente não tem muito bem definido uma legislação e uma base jurídica ainda, né? Então a gente usa muita analogia com base em negócios físicos, com base em contratos já pré-estabelecidos na legislação. O direito, ele demora muito mais para evoluir do que a sociedade. A sociedade evolui muito mais rápido. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, vai gerando os conflitos, o direito começa a evoluir. Né? Então, dentro desse contexto, eu acho que se você pensa em crescer e fazer o seu negócio acontecer, você precisa sim ter uma consultoria, uma base contábil, né? Jurídica e contábil. Show de bola. Muito aprendizado, né? Cara, que conversa legal. Nossa, sua história, cara, é muito inspiradora, assim. Você dá mentorias, coisas desse tipo? Não. Nossa, porque esse é o tipo de Olha, mentora ela que eu acho acabou que de vale a vender a pena mentoria, mas não dá mentoria. Eu não dou. Mas por quê? Porque eu não tenho tempo hoje. Imaginei. E se eu fosse fazer isso hoje, eu ia ter que deixar alguma coisa mal feita. Uhum. Né? Então, ainda não tenho um time tático, estratégico, que consiga ficar sem mim lá. Entendi. E daí, se eu for entregar algo meia boca, eu não entrego. Né? Então, ainda não tenho mentoria. Ela já tem uma fila de espera, com certeza. Com certeza, cara, porque Sim, você tem um Gil. perfil muito de mentora pela tua experiência e tal, muito legal. Eu acho que quando você entende exatamente o que você faz e do que você gosta de fazer, aí ficou tudo fácil, né? E depois que você para de focar no dinheiro, porque nunca foi meu foco, gente, o que acontece de resultado é extraordinário, né? As pessoas são muito focadas no dinheiro. E isso atrapalha muito o crescimento, porque ela não está pensando em resolver o problema do outro, a dor do outro. Ela quer focar na venda, no resultado dela. Para de focar no seu. Serve o outro, resolve o problema do outro, que isso é consequência para você. Então, muitas pessoas, né, me perguntam assim, Jaque, por que você faz o que você faz? E eu falo, cara, porque eu acredito. Porque eu faço isso pelas pessoas que estão comigo. Eu acredito em desenvolver pessoas. Porque se todas as pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, o mundo estaria melhor. Como eu disse para vocês no início, às vezes dá vontade de desistir de dar aulas, né? Esses dias eu brinquei com o pessoal na faculdade. Eu não venho mais dar aula aqui, é meu último semestre. Por quê, professor? Porque eu tô cansada. Assim, mas você mudou tanto a minha vida. Olha isso que você me ensinou, olha que daí aquilo te dá força. Você vê que não é sobre dinheiro. Né? É sobre valor, é sobre o impacto que você tem na vida das pessoas. E isso não tem preço, porque a gente está aqui de passagem. Você não está aqui para levar caminhão de ouro quando você vai embora, né? Então você está aqui para gerar algum impacto positivo na vida das pessoas. E não é sobre o dinheiro. O dinheiro é só uma consequência. Uma ferramenta necessária para mudar a vida de pessoas. E daí quando você entende isso, o dinheiro ele vem, porque é energia, né? A primeira vez que eu subi no palco do X-Business foi agora, em Curitiba. Eu já tinha palestrado nos 2 últimos maestria do Jorge e dou aulas há 6 anos. Comecei a dar aula no Senac lá atrás. Dei aulas no magistério, dei aulas com pedagogia. Então a docência sempre teve muito forte para mim, mas a palestra do X-Business foi a primeira e totalmente diferente do que é no maestria empresarial, que lá eu trago a técnica. Lá eu falo de acordo de sócios mesmo, contrato social, contratos trabalhistas, como que está o direito trabalhista hoje, o que você pode fazer no teu negócio hoje, no digital também. Falo da LGPD, falo do CDC, falo da Lei Geral de Proteção de Propriedade Intelectual, falo de todo esse contexto de forma muito técnica para o empresário. E lá eu passo 5, 6 horas falando, estou em casa, estou fazendo o que eu faço todo dia, né? E no X foi um desafio muito grande, né? Um tempo curto, né? Mostrar a importância do direito empresarial para os empresários. E daí quando eu fui entrar no palco, né? Um dia antes eu estava muito nervosa. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir entregar o que o Jorge espera de mim aqui? E daí eu fui falar com um amigo meu, o Guieta, que subiu no palco, me ajudou, né? A trazer calma para essa pessoa. Falei, Gui, eu tô nervosa, já que seja você, essa pessoa que você vai falando com a gente, que você fala dos teus negócios mesmo, você brinca, que você ri, não seja tão sério, porque às vezes você vai gravar a história, você tá séria, né? Sim. Você quer passar essa imagem de advogada, mas seja você. E eu falei, nossa, vou ser eu, né? Tá certo.
Daí no outro dia eu já tava mais calma, que era o dia da palestra mesmo. Eu cheguei lá tão calma que eu não tava me reconhecendo, né? E daí quando eu fui entrar no palco, eu falei, Deus, me ajuda aqui. Você sabe por que eu tô aqui, qual é o propósito disso. E daí as coisas fluiu. Entende? Porque não é sobre dinheiro, é sobre valor nas pessoas. Sobre você entregar algo e compartilhar algo que você foi privilegiado por aprender. Porque é assim que eu me sinto. Todo o caminho que eu passei, a trajetória que eu passei, eu me sinto privilegiada. Quantas pessoas que queriam ter a oportunidade de fazer uma faculdade e não fizeram? Quantas pessoas queriam ter a base familiar que eu tive e não tiveram? Então, quando eu ganho algo, eu volto tudo para os meus negócios, para as pessoas que estão lá. Eu dou muito, eu sou muito aberta, sou muito transparente. Todo mundo lá na minha empresa tem acesso a tudo, a valores, o que entra, eu divido tudo com todo mundo. Eu sou assim. E isso para mim faz sentido. Não faz sentido eu crescer e os meus colaboradores não. Eu crescer e os meus sócios não. Eu preciso que eles estejam na mesma vibe energética minha, olhar para o mesmo horizonte que eu olho, ter a mesma visão de mundo que eu tenho. Hoje está chegando a minha irmã e um sócio meu que cuida da parte de marketing lá das empresas para fazer o treinamento aqui amanhã. Porque eu já tenho toda essa visão, mas eles ainda não. E eu preciso que eles tenham essa evolução de mentalidade igual eu. E em Maringá vai ter um do Jorge no outro final de semana, na mesma, no mesmo conteúdo programático, e vai mais 3 para lá. Então, assim, eu desenvolvo todo mundo, eu pago treinamento para todo mundo. Isso não me dói. E eu não me lembro a última vez que eu fiquei sem dinheiro. Nem sei o que é isso. Porque dinheiro é energia. Tudo que você joga pro mundo, ele volta em dobro para você. Então, as pessoas é muito focada em ser egoísta. É para mim, é para mim, é para mim. É meu funcionário, não tem que ganhar mais, não tem que saber mais que eu. Eu não posso compartilhar o meu conhecimento. Você não vai crescer. Você nunca vai crescer. Se você não compartilha o que você sabe, se você não leva pessoas junto, né, você não vai crescer. E às vezes as pessoas querem atribuir meu sucesso só a mim, e eu não deixo. Eu falo muito isso. Eu estou onde eu estou, faço o que eu faço porque tenho sócios. Porque eu tenho pessoas que estão fazendo algo para me ajudar a estar onde eu estou e para fazer os nossos negócios acontecerem. Realmente, eu sou muito grata a todos eles, sem exceção, a minha irmã, o Douglas, o Léo, o Matheus. Eu sou fã de cada um deles. E ver eles realizados financeiramente, familiarmente, construindo o que eles esperam para a vida profissional deles, isso me traz energia para levantar o dia que eu não estou bem, porque nem todo dia é fácil, mas a gente tem um propósito maior. E foi exatamente isso que eu pensei antes de subir no palco. Deus, você sabe por que eu estou aqui? Qual é o propósito disso? E faço eu dar o meu melhor aqui. Então, assim, foi algo bem diferente, bem inovador. Fiquei muito contente com o resultado, porque eu recebi vários feedback positivos. Mas eu sei que eu posso melhorar ainda mais essa comunicação com o empresário, que é o público que eu quero atingir, porque eu percebo que o empresário e o agricultor é o que carrega o Brasil nas costas, né? Então, a gente precisa cuidar dessa classe. Boa, Jaque, com certeza eu vou te ver em muitas palestras aí, que você tem um potencial muito grande. Jaque, eu sei que você tem um e-book para empresários, assim, no geral, né, para dar umas dicas nessa parte de sociedade e coisas desse tipo. Fala um pouco das suas redes, como que as pessoas podem te acompanhar mais de perto para saber o seu dia a dia e receber dicas suas. Então, minhas redes sociais é algo que a gente vem desenvolvendo, né, de forma mais efetiva agora, porque eu ainda venho quebrando essa mentalidade lá de que o negócio não acontece só no físico hoje, que o físico e o digital, eles estão na mesma sintonia, eles têm que acontecer junto. Mas as pessoas podem me achar no meu Instagram, a Jaqueline Matos, lá tem os Instagrams das minhas empresas, tem os meus colaboradores também. A gente gera muito conteúdo, muita informação. Estamos fazendo isso de forma mais efetiva, cada dia mais, melhorando a técnica, melhorando o criativo, trazendo isso mais leve para todo mundo. Então, não está ainda como a gente quer, mas a gente está evoluindo para isso, para trazer mais informação, né, e levar o nível de consciência do empresário, das pessoas que querem algum tipo de serviço nessa área, ou entenda realmente a importância disso na vida das pessoas. E a gente vem criando conteúdo no YouTube, no blog da Acervo tem dicas sobre construção, sobre projeto. No site do escritório da advocacia também tem dicas, informações recentes. No escritório contábil, a gente tem um Instagram que a gente deixa dicas lá. Nosso site está em desenvolvimento, também vai ter dicas, vai ter um blog bem interativo. Espero compartilhar todas essas informações iniciais que eu trouxe aqui, mas o digital ele demanda um certo tempo, né, uma doação. Então a gente vem fazendo isso aos pouquinhos. Boa, Instagram, a Jaqueline Matos.
vocês vão encontrar mais sobre a Jaque e todos esses negócios, muito conteúdo legal. Muito obrigado pela sua participação, realmente foi um prazer, aprendi muito e você é uma pessoa muito inspiradora, assim, muito legal te ouvir. Nossa senhora, muito legal mesmo, assim, já, nossa senhora, tô aqui, ó já quero dá uma adrenalina, né? Vai ter vários processos novos essa semana aí na bom, eu empresa. fico contente, É transformador agradeço. te ouvir. É, assim. legal, muito legal mesmo. Que Então, bom. muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar. Estava um pouco ansiosa, porque eu não sabia muito o que seria o conteúdo, mas ficou muito mais fácil, porque é uma conversa de amigos, né? Já considero vocês assim. Então, eu estou muito contente e muito agradecida pelo convite. Gratidão. Show de bola. Muito obrigado pela participação, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e grande abraço. Tchau, tchau.